agora vamos juntos para mais um Debates da Vida, né, Cláudio Apolinário? Bom dia. É isso aí, Simone, muito bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando e nos ouvindo através dos 96,5 da Rádio Vida, vocês que estão conosco aí através do Instagram, do Facebook, do YouTube, muito obrigado pela companhia de vocês. Se você está nos 96,5 e quer nos acompanhar em áudio e vídeo, venha para a internet, venha para o youtube.com/eutonavida, você tem uma experiência melhor, uma melhor qualidade, então venha para cá, vai ser muito bom se nós pudermos estar juntos para hoje discutir um tema muito interessante. A gente vai falar sobre arrebatamento. Todo cristão, se o camarada não acreditar em arrebatamento, ele não é cristão, né? Então todo cristão, ele sabe que haverá o arrebatamento. Que é o arrebatamento? É a busca de Jesus buscando a sua igreja. Agora, o arrebatamento secreto, ele é bíblico. Nós queremos a sua opinião, vamos entender um pouco com os nossos convidados o que é este arrebatamento secreto e discutir esse tema, que é um tema tão instigante, um tema tão interessante e que alguns, inclusive, têm medo, né? Tem gente que tem medo do Apocalipse. A pessoa fala, não, eu vou ler Gênesis, eu leio Mateus, eu leio os Evangelhos. Agora, Apocalipse... Chegou ali, tem gente que tem medo de ler o Apocalipse. Então vai ser muito legal a gente debater esse assunto. O arrebatamento secreto, ele é bíblico. Nós queremos a sua participação. Aqui no estúdio nós teremos o pastor PH, que é o pastor Paulo Henrique, o pastor Jonatas Rodrigues, e no terceiro bloco teremos a participação especial do bispo Hildo Melo. Será uma honra ter a participação desses homens de Deus que vão nos ajudar a elucidar um pouco aí este acontecimento que é o arrebatamento. O arrebatamento da igreja será um evento visível ou ele será secreto? Qual é a sua opinião? Mande para cá através do Instagram, através do Facebook, através do YouTube, /eutonavida, inclusive no Insta e no Face. Você pode fazer a sua participação na nossa enquete no Instagram, no Stories e no Facebook na transmissão. Você pega a transmissão, abriu ela, o Facebook já vai disponibilizar, você responde sim ou não. E também através do WhatsApp da Vida. Isso, manda a sua participação no WhatsApp da Vida ou pergunta também, que assim como eu tenho dúvidas, viu, Cláudio, sobre esse assunto. Verdade? Confesso, eu tenho. E você também tem dúvida? Então manda a sua pergunta através do WhatsApp da Vida ou então a sua opinião pelo 12997472010. Pode ser áudio, pode ser vídeo. Áudio e vídeo, 30 segundos, né, de participação, ou mensagem digitada também, 12997472010. Maravilha. Olha, e você que está no YouTube agora, dá uma olhadinha aí comigo agora. Olhe no joinha. Você vai verificar o número de pessoas que tem assistindo e o número de joinha. Você vai verificar que está aí, ó, 3 vezes menos. Então eu já vou fazer minha parte. Acabei de clicar no joinha. Quando você clica no joinha, você nos ajuda e o conteúdo é disparado para mais pessoas. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e aí ele distribui para mais pessoas. São os famosos algoritmos trabalhando, não sei se contra nós ou a favor de nós, mas se você clicar, certamente será a nosso favor, ok? Então você clicando, ele automaticamente envia. E se você puder, já no início do programa, compartilhe com todo mundo que você conhece para discutirmos esse assunto tão interessante que é o arrebatamento da igreja. Ele será visível? Ele será secreto? Qual que é a tua opinião? Mande para cá. Se você tiver dúvidas, como comentado com a Simone, também vai ser muito bom você mandar suas dúvidas e nós vamos tentar auxiliá-lo, tentar ajudá-lo para que você entenda um pouco mais este assunto. Começo então com o pastor Jonatas Rodrigues. Bom dia, querido, satisfação tê-lo conosco. Bom dia, pastor Cláudio Apolinário, alegria estar aqui mais uma vez, eu agradeço o convite e eu tenho certeza que esse tema vai ser relevante para a nossa sociedade atual, principalmente para a Igreja de Cristo. Maravilha, eu vi que também a barba ficou, né? Ah, ficou. Ficou. Definitivo? É definitivo. Às vezes eu tiro assim quando dá vontade, mas eu gosto. Via de regra. A esposa gosta também, então tem que agradar a esposa. Se a esposa gosta, acabou. Pode o mundo dizer que não, agrade ela. É verdade. Maravilha, vai satisfação tê-lo conosco. Pastor, então já vou começar contigo. O PH tá subindo aí, as escadas. Então vou começar contigo. 2 minutos então inicialmente, para o senhor fazer a sua consideração inicial. Pois não, pastor Cláudio. O tema é muito relevante e instigante, e essa questão desse termo secreto, né, o que causa grande alvoroço, porque o termo secreto é um termo que foi criado, né, pelas teorias que nós temos hoje a respeito do arrebatamento, mas nós vamos fundamentar a nossa visão de acordo com a palavra de Deus. A partir do momento que se fala em secreto,
é algo que ninguém sabe o dia, não sabe a hora. Como você já disse, todos os cristãos concordam que haverá o arrebatamento, mas ninguém sabe e nem pode dizer quando será, que hora será. Nós vamos aqui nos socorrer à palavra de Deus, e diz aqui o Senhor Jesus, a maior autoridade para nos indicar a visão desse tema, é em Mateus 24, 36, que diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E no versículo 12 diz: vigiai, pois, porque não sabeis em que hora há de vir vosso Senhor. No versículo 44, por isso estáis apercebidos também, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não esperais. Versículo 50, virá o Senhor dele num dia em que não o espera, e numa hora em que ele não sabe. Ou seja, aqui nós estamos tratando também da doutrina da iminência, né? Aquela doutrina em que ninguém pode dizer que hora será, mas é iminente, será a qualquer momento. Então, muitas pessoas até esperam os sinais do arrebatamento, mas na verdade, para o arrebatamento não existem sinais. O arrebatamento é a qualquer momento, na hora que Deus determinar, vai acontecer. Então, nós devemos estar preparados para ele e não podemos ser surpreendidos. Maravilha. Então tá aí a opinião inicial do pastor Jonatas Rodrigues. Só o pessoal da produção me diga aí se o pH já subiu, se não subiu, para eu já me organizar aqui. Tá. A Carol está com ele na linha. Ainda não subiu. Maravilha. Então vamos fazer o seguinte, nós temos os áudios. Então vamos aos áudios retirados da internet. Deixa eu voltar aqui na nossa pauta. Nos áudios retirados da internet temos os áudios hoje. Hoje eu tô apanhando um pouquinho aqui, viu, gente? Me perdoem, tá? Mas vamos lá, deixa eu descer aqui na nossa pauta o áudio do pastor Leandro Lima e também o áudio do do professor Luciano Firmino do Vale, que vão tratar do assunto, ok? Então vamos ouvi-los e na sequência, se tudo der certo, o PH já vai estar aqui e ele vai dar a opinião dele. Vamos lá. Quando eu falo da volta de Jesus, deixa eu começar mostrando uma passagem que está lá no livro do Apocalipse, no capítulo 1, ele diz aí no verso 7, e estamos aí no primeiro capítulo, né? Já anunciou como é que será a volta de Cristo. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, né? Não tem volta secreta de Jesus só para um grupinho especial, né? Os outros vão ser arrebatados secretamente, essa ideia do arrebatamento secreto da igreja, eu não sei, o pessoal tira isso. Começa a mostrar assim, as inconsistências dessa visão. Ela é extremamente inconsistente, realmente é coisa de filme, né? Mas não é coisa de Bíblia, né? A Escritura não faz essas distinções todas a respeito da volta de Jesus. A Escritura, aliás, ela é muito clara. Quando Jesus vier sobre as nuvens, com as nuvens, todo olho o verá. Até mesmo aqueles que o traspassaram. Porque, literalmente, as pessoas têm que pensar, se elas acreditam em pré-tribulacionismo, que tem uma ressurreição antes, né, dos 7 anos, uma ressurreição depois dos 7 anos e possivelmente uma ressurreição depois do milênio ainda. Porque eu acredito que o milênio começa ali depois dos 7 anos. Né? É muita ressurreição, é muito sobe e desce, é muita volta de Jesus. Né? Não se encaixa. Isso não se encaixa com essa passagem. Que não fala de sobe e desce, 2, 3 ressurreições, 2, 3 voltas de Cristo. Quando ele vem, todo olho o verá. É isso que o texto está dizendo. 96.5 Debate da vida. A função da teologia sistemática não é inventar doutrinas e sim torná-las compreensíveis na mentalidade humana. John Nelson Darby e C.S. Scofield. Nenhum deles inventaram da noite para o dia nenhuma doutrina antibíblica. Ao contrário, eles organizaram racionalmente a doutrina do arrebatamento secreto da igreja. O arrebatamento secreto é secreto porque em João capítulo 14, versículo 3, Jesus se dirige exclusivamente aos discípulos, aos crentes, aos cristãos e não ao mundo. No arrebatamento, o Senhor virá, será visto e virá somente para pegar os seus eleitos e redimidos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 5 ao 8, Atos capítulo 1 ao 13, João capítulo 12, versículo 28 ao 29, e Atos capítulo verso 22 e verso 9, mostra as reuniões secretas de Jesus com os salvos. Da mesma forma,
é no arrebatamento. Apocalipse capítulo 19, verso 1 ao 16, João vê a igreja salva no céu durante a grande tribulação. E vê Cristo descendo com era. Maravilha, ouvimos aí então os áudios retirados da internet. Professor Luciano Firmino do Vale, ele mencionando aí, fazendo correlação com as reuniões secretas que Jesus tinha com os discípulos para validar o seu posicionamento. Já o pastor Leandro Lima, ele coloca aí, eu achei até interessante a colocação dele, que ele fala assim, é muito sobe e desce, né? Ele cita Apocalipse 1 e 7, diz que todo olho verá, e ele não sabe de onde o pessoal tira isso, foi o termo utilizado por ele, e ele reforçou essa ideia de, é muito sobe e desce. Então vem antes da tribulação, depois da tribulação e depois do milênio, fica subindo e descendo, várias ressurreições e assim por diante. Então está aí a colocação dele. Está conosco aqui também então o pastor Paulo Henrique, que é famosamente conhecido como o famoso PH. Pastor PH, satisfação tê-lo conosco, bom dia. Muito bom dia, pastor Cláudio, muito bom dia. Pastor também, é um prazer estar aqui, as meninas, que Deus abençoe, todos os ouvintes, ligadinho aí, você que está pelo Instagram, você que está pelo Facebook e também acompanhando pelo YouTube, que Deus abençoe a vida de vocês. E nessa feita nós vamos trabalhar esse tema que é muito relevante, inclusive, pastor Cláudio, tenho dado aula de escatologia lá no seminário no ITSID, lá em Guarulhos. Um abraço para todos os alunos do ITSID. Acredito que vai ser bastante proveitoso. Maravilha, certamente vai nos ajudar bastante. Então vamos lá, pastor, qual que é o seu entendimento sobre o arrebatamento secreto? Ele é bíblico? 2 minutos para suas considerações iniciais. O arrebatamento secreto, na verdade, a gente não tem esse ensino na Bíblia, né? Então, se falar assim, se ele é bíblico ou se ele não é bíblico, então nós temos que dizer, na verdade, que ele é antibíblico, né? Porque se não consta na Bíblia, então ele é antibíblico. Mas é muito defendido pela doutrina pré-tribulacionista, né? Nesse caso, o pré-tribulacionismo acredita muito que Jesus vem em 2 etapas. Primeiro, Jesus vem para buscar a igreja, e aqui acontece o arrebatamento secreto, o arrebatamento invisível. E depois Jesus vem com a igreja. E isso acontece, esse arrebatamento secreto, segundo o pré-tribulacionismo, ele acontece antes da grande tribulação. Então seriam os pré-tribulacionistas, né? Também tem o mid-tribulacionismo ou o mesotribulacionismo, que acredita que isso vai acontecer no meio da tribulação. Mas o meu ponto de vista, que se enquadra mais com o pós-tribulacionismo, é que a Bíblia ensina que Jesus ele vem depois da grande tribulação, e a vinda de Jesus acontece em vários eventos, e um desses eventos é o arrebatamento da igreja. E como eu escutei, quem falou isso, acredito que Luciano, não entendo, não consegui ouvir o sobrenome, que a Bíblia vai falar justamente que Jesus ele vem e todo olho o verá, inclusive até mesmo aqueles que o transpassaram, como aparece em Apocalipse. Esse é o nosso ponto de vista, e a gente vai tentar destrinchar um pouquinho aqui. Maravilha, nós queremos então a sua participação, queremos a sua opinião através do 12-99747-2010 e também através das nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, YouTube, /Eu Tô Na Vida. Você entra, nos acompanha, e se você puder, inclusive, faça o que eu te pedi lá, de clicar no joinha para que o nosso conteúdo ele chegue a mais pessoas, o nosso canal seja mais conhecido e automaticamente nós possamos ajudar mais vidas e mais pessoas também, ok? Então vamos lá. Eu agora já volto então de cara pro PH. Ele já falou 2, agora mais 4, dando aí o seu posicionamento, explanando melhor o seu ponto de vista, uma vez que nós já ouvimos os áudios retirados da internet, ok? Então a pergunta de hoje é se o arrebatamento secreto ele é bíblico. A priori o PH está defendendo a tese de que não é bíblico o arrebatamento secreto. Qual que é a tua opinião? Vai mandando para cá, inclusive pergunta se você tiver, e já nós vamos contribuir aqui, trazendo as suas opiniões. É importante que você participe da nossa enquete, ok? Dando a sua opinião no Instagram e no Facebook, no Instagram no Stories e no Facebook através da própria publicação. PH,
4 minutos. Então, queridos, na verdade, assim, é muito complicado. É a segunda vez que eu trabalho esse tema aqui. O primeiro tema que eu trabalhei, na verdade, foi se Jesus ele vem antes da tribulação ou se ele vem depois da tribulação. E toda vez que eu debato esse tema, eu sou colocado em saia justa. Dessa vez eu já cheguei tendo que mostrar todas as ferramentas. E da última vez tinha 3 contra 1. Então, assim, foi uma covardia tremenda. Eu tô brincando com os irmãos, mas é um tema, não é que é um tema polêmico, é um tema delicado. E todo tema delicado gera a polêmica. O que nós precisamos entender, e eu sei que eu falo para a maior parte, ou seja, a parte esmagadora do cristianismo, ou seja, do pentecostalismo brasileiro, ele é pré-tribulacionista. Então, quando você estuda teologia ou você compra um pacote, inclusive hoje está na moda, curso rápido, curso online, de uma matéria só, que o cara ganha um certificado e já é teólogo. Isso tudo, como professor de teologia há 15 anos, me assusta. É bom, mas é a formação em raio-x. E aí a pessoa pega um conteúdo que é muito rápido, 4 aulas aí, 4 horas, e já acha que aquele conteúdo é o todo e não leu uma obra, e aí ela acaba comprando aquele pacote, aquela visão. Então, dentro do pré-tribulacionismo, é uma doutrina que não é uma doutrina, como nós vamos dizer, uma doutrina histórica. Ela tem aí 240, 250 anos, né? Não é muito bom afirmar que os pais da igreja defendiam o pré-tribulacionismo, porque você não tem isso. A maioria dos pais da igreja eram pós-tribulacionistas, dava a entender essa teologia. E o que nós precisamos compreender é a luz das escrituras. Então eu não estou aqui defendendo pós-tribulacionismo, eu não estou aqui defendendo uma igreja, eu não estou aqui defendendo uma corrente, eu estou aqui defendendo a Bíblia. Pode ver que segundo A, segundo B, não é o que a gente defende, é o que a Bíblia fala. E vamos ler a Bíblia. Mateus capítulo 24, versículo de número 27, as palavras são as palavras de Jesus. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Imediatamente, após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas do céu cairão, e os poderes celestes serão abalados. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações... Eu fiz uma leitura corrente e aqui eu faço uma leitura pausada. E todas as nações se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com grande poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes se reunirão aos seus eleitos dos 4 cantos de uma a outra extremidade do céu. Então o que a Bíblia fala? Se existe um arrebatamento secreto, como ensina o pré-tribulacionismo, que Jesus vem primeiro com os santos, vem primeiro buscar os santos para depois vir com os santos, então Jesus ocultou essa informação em Mateus capítulo 24. Por quê? O que é importante? Quando você vai falar de uma doutrina, você precisa ter a base em Jesus. Se você trabalha só com o que Paulo fala, fica difícil escalonar, fica difícil. E a teologia sistemática, embora ela ajudou muito a compreensão tanto do Primeiro Testamento quanto do Segundo, ela acaba dificultando porque existe uma costura de textos fora do contexto, sem a análise da perícope, sem a análise contextual na exegese, para que essa visão seja compreendida. Então, 2 coisas, depois eu trabalho Mateus Apocalipse e aí eu faço as perguntas que eu preciso. Mas Jesus disse assim, que ele vem e vai reunir dos 4 cantos da terra os seus eleitos. Eu pergunto, os eleitos de Jesus são os anjos ou são os salvos? Porque os salvos que Jesus elegeu estão nos 4 cantos da terra. Isso acontece depois da grande tribulação e é isso que Jesus vem fazer. Maravilha! E aí, pessoal, tá gostando? O assunto hoje é instigante demais para quem é cristão, o desejo de ir para o céu e a gente se perguntar, né? Senhor, e aí? É pré, é meso, é pós? Porque são termos que acabam surgindo dessa discussão, não tem como a gente fugir desses termos, né? Vamos lá ouvir agora então o pastor Jonatas, que também terá os mesmos 4 minutos para fazer a sua explanação. Pois não, pastor Cláudio, entendi perfeitamente a visão do pastor PH. É uma visão
de uma corrente, de uma teoria. Nós entendemos claramente sobre a questão de Jesus vir. Nós entendemos que é a parousia, ou seja, todo olho verá após a tribulação, quando Jesus retorna no Armagedon para lutar em favor de Israel. E claramente a palavra de Deus demonstra que Jesus vem com santos. O livro de Judas mesmo fala claramente: veja o Senhor com seus milhares de santos vindo para buscar, para castigar os moradores da terra, aqueles que falaram contra ele. E nós vemos claramente, Apocalipse 19 também, claramente as bodas do Cordeiro. E nós não podemos esquecer também, amados irmãos, que a promessa de Jesus foi clara. Ou seja, nós estamos aí dizendo que Jesus vem ao final, e quando Jesus vier ao final, nós entendemos que ele vai estabelecer o seu reino milenial. E onde fica a promessa de João 14, que ela é expressa, clara, que diz assim: não se turbe vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais também vós. Já conheceis o caminho para onde vou. E lá em Atos, capítulo 1, quando Jesus é assunto aos céus, claramente os anjos que estão ali olham para os discípulos e falam para eles: o que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus que subiu, ele voltará da mesma maneira que vocês viram ele subindo. Nós vemos claramente que ali, naquele momento, como eu disse, o termo secreto claramente não está expresso nas Escrituras, assim como não está a Trindade, assim como não está onisciência, onipotência. Isso aí são conclusões da doutrina, é um ensinamento. Então, quando nós entendemos dessa maneira, nós analisando o texto de forma literal, sem espiritualizar o texto, sem levar o texto para o excesso do simbolismo, nós vamos ver que é clara a promessa de Jesus, que ele vem buscar a igreja e vai levá-la aos céus. E ele prometeu aos discípulos: nunca mais comerei do fruto da vide até aquele dia em que eu comer convosco lá no céu, ou seja, nas bodas do Cordeiro. Isso acontece claramente e expressamente em Apocalipse. Nós vemos que a igreja, ela aparece em Apocalipse, do capítulo 1 ao 3. Quando o capítulo 3 se encerra, a igreja simplesmente desaparece. Ela não aparece mais entre os capítulos 4 ao 19. Não existe expressão igreja. Por que que Deus faria isso? Por que Deus faria isso? Claramente, porque a igreja não estará na terra. Será o período da ira. Deus vai derramar sua ira sobre a terra com o objetivo de atingir tanto os judeus que rejeitaram o seu filho, quanto os ímpios também por causa da sua impiedade. Haverá um momento em que as pessoas terão que se voltar para Deus, porque elas verão que Deus está executando seus juízos sobre a terra. Esse será o dia da ira. E a Bíblia fala claramente aqui, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. E também em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então o texto é expresso, é claro e bem objetivo, então eu entendo que haverá sim um arrebatamento da igreja. Maravilha! Queremos então a sua opinião, nós vamos a um rápido intervalo, na sequência nós voltamos já lendo aqui opiniões, se tiver áudios também, colocaremos áudios. Será muito interessante a sua participação para esse tema, repito, um tema instigante, um tema que faz parte do nosso dia a dia, uma vez que todos nós que somos cristãos esperamos, né, o dia do arrebatamento. O arrebatamento em si, todos acreditam, né? A questão aí é se ele é secreto, se ele não é secreto, em que momento ele acontece. Então a sua participação, ela é muito importante para nós. Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida volta daqui a pouco.
12 99747 2010. Coloca a vida na sua lista de contatos. WhatsApp da Vida. Vida FM 96.5. Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. Apareceu um vírus e mudou a forma de relacionamento. Mudou a forma de convivência entre as pessoas e o mundo. E a sua empresa? Está preparada para toda essa mudança? Sua marca está pronta para falar com esses novos clientes? A agência Chairo está pronta para atualizar os seus negócios. Solicite uma consultoria gratuita de marketing digital com os especialistas da Chairo e prepare-se para vender como nunca. Chairo, especialista em potencializar vendas. Ligue Chairo 11 98274 5116 ou acesse chairo.com.br. Muito mais vida, muito mais bíblica. E que a Rádio Vida tem sido aí companheira de você todos os dias, isso eu não tenho dúvida. E neste mês de abril precisamos ainda mais do nosso ouvinte, né, Cláudio? Simone, eu estava ouvindo essa chamada agora aí da agência Chairo, falando que esse vírus mudou o nosso modo de agir, mudou o nosso modo de pensar e mudou tudo. Nós vivemos hoje uma nova realidade. E dentro dessa nova realidade, que por muito tempo muitas pessoas falaram sobre o novo normal e assim por diante, e a gente está sendo obrigado, na realidade, a viver uma realidade que nós não esperávamos. E isso aconteceu também conosco. Com a Rádio Vida, com a Bíblica Vida, que é a igreja que Deus me deu a graça de pastorear, com a minha vida, né? Na verdade, tudo está mudando, né? Eu antes acordava cedo, mas nunca às 5:30 da manhã. Então agora estou tendo que acordar às 5:30 da manhã, às 7 horas já estamos aqui, fazendo um momento de devocionais, de oração, de intercessão. Vou até às 18 horas, né? Tem dias que a gente fica até mais de meia-noite fazendo o clamor pela vida da meia-noite. Então tudo mudou, tudo mudou. E nós temos que nos posicionar. E este posicionamento, eu creio que tem agradado o coração de Deus. Eu creio que as pessoas estão nos ouvindo, estão sendo abençoadas e glória a Deus por isso, né? Que nós possamos nos posicionar diante do reino e que nós possamos efetivamente exercer o reino, fazer o reino fluir em nós. E a Rádio Vida, ela tem sido este instrumento de Deus. A Bíblica Vida agora, vindo para fazer parte da programação, também tem feito a sua parte, pregando o Evangelho, ministrando o Evangelho, e temos visto e ouvido testemunhos. Hoje pela manhã, muitos testemunhos, pessoas mandando mensagens dizendo: olha, a programação das 7 da manhã se tornou a minha companheira, eu vou para o trabalho ouvindo, eu vou para o trabalho orando com vocês. Então tem sido muito bom essa nossa caminhada junto. Mas para que isso continue, nós precisamos e carecemos que você continue nos ajudando. Pastor, mas como é que eu faço para ajudar? Essa semana é uma semana muito importante. Eu não vou dizer que é a semana decisiva, porque a semana decisiva é a última semana do mês. Mas seria muito bom. A gente pede a Deus e muitas vezes acho que Deus ele permite para que prove a nossa fé, né? Mas a nossa fé está firmada nele e com a convicção de que se Deus nos deu um mês de março abençoado, no mês de março nós conseguimos vencer o desafio, agora no mês de abril nós também venceremos. Mas nós não podemos desfalecer, nós não podemos ficar acomodados, nós temos que nos posicionar. Então esse é o nosso posicionamento a você, pedindo a você que você gentilmente, você orando a Deus, entenda que como um ato de adoração, você precisa nos ajudar, ok? Então eu vou te passar os dados bancários, se você puder fazer um Pix ou fazer uma transferência, eu vou dar primeiro o Pix, já lembrando que você, ao fazer o Pix, você precisa escolher lá a chave e-mail, ok? Escolha a chave e-mail. E aí você vai fazer o seu Pix, vai nos abençoar para que nós possamos manter as atividades no ar e continuar pregando o verdadeiro Evangelho de Cristo. O nosso Pix é o doi@biblicavida.com.br. doi@biblicavida.com.br. Repetindo, doi@biblicavida.com.br. Escolha a chave e-mail, faça a sua doação e nos abençoe. Pastor, eu não posso fazer hoje a minha doação porque eu ainda não recebi o meu salário. Eu vou receber o meu salário amanhã, ou alguns vão receber na sexta-feira. Não tem problema, mas já se programe para isso. Coloque no teu coração. Eu gostaria muito de chegar agora no sábado e olhar e falar assim: olha, Deus já
providenciou, né? Já resolvido, não precisamos nem colocar chamada mais nenhuma no ar, já resolvemos o mês. Então, para isso, nós precisamos da sua ajuda. Então, eu quero que você ore, que você fale com o Pai e diga: Senhor, com quanto eu devo ofertar? Com quanto eu devo contribuir? Deus sabe todas as coisas e Deus é o melhor contador, é o melhor matemático que existe, porque o contador ele só vai contabilizar depois que já aconteceu. Agora, Deus não, ele já contabiliza antes de acontecer, porque ele já sabe o que vai acontecer. Então, na contabilidade de Deus, já está resolvido e ele já sabe. Olha, então um vai doar R$1, outro vai doar 10, outro vai doar 20, outro vai doar 25, outro vai doar 100. Então, Deus já sabe. Então, que você possa se posicionar e fazer parte deste exército que vai nos ajudar a manter as programações da Bíblica Vida no ar, da Rádio Vida, e que o nome de Deus seja glorificado. Biblicavida.com.br. A conta bancária, Banco Bradesco, agência 2622, Banco Bradesco, agência 2622, conta corrente 26222-6. Banco Bradesco, agência 2622, conta corrente 26222-6, em nome de Igreja Bíblica Vida. O CNPJ é o 13-309-776-1000 ao contrário 30. 13-309-776-1000 ao contrário 30. Se você não conseguiu anotar os dados, duas formas: mande a sua mensagem para o WhatsApp da Vida e o pessoal da nossa produção devolve para você com os dados, ok? Então é só mandar no 12 997 47 2010, 12 997 47 2010, ou então entra nas nossas mídias sociais aí. Se você entrar agora no YouTube, todas as informações estão na tela. Basta você pegar e a nossa produção ainda coloca para você os dados aí na sala de chat, tá bom? Então a sua participação, ela é muito importante para nós. Com a sua ajuda, debates como esse continuarão no ar. Com a sua ajuda, programas de teologia, como acontecem agora ao meio-dia, continuarão no ar. Com a tua ajuda, programas como Clamor pela Vida, Bíblica no Ar de sábado, transmissão do culto ao vivo no domingo, tudo isso continuará para a honra e glória do Senhor. Então, com muita humildade, eu te peço e te digo, nós precisamos de você. Então, com muita humildade, eu te peço que você faça a sua oferta, a sua doação. O Pix, que é o mais rápido de repetir, doe@biblicavida.com.br. doe@biblicavida.com.br. Ao vivo em todas as plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play. Debate da Vida. De volta com o Debate da Vida. Você que ainda não participou, fica à vontade lá no nosso WhatsApp da Vida, que é o 12 997 47 2010, áudio ou vídeo, tá? Você também pode participar da nossa pesquisa, né? Você que ainda não participou, corre lá no Instagram e no Facebook Eu Tô na Vida. Vai lá e dê a sua opinião através da nossa pesquisa também. Inclusive, a pesquisa está como, Cláudio? Vamos lá, o resultado da pesquisa. Eu diria que no Facebook está absolutamente equilibrada. Nós temos 48% dizendo que sim, que o arrebatamento secreto ele é bíblico, e 52% dizendo que não. No Instagram, mais pessoas dizendo que sim. 63% estão dizendo que sim e 37% estão dizendo que não. Esta é a opinião inicial dos nossos ouvintes, falando de pesquisa, de enquete, Instagram e Facebook. Vamos aqui às opiniões enviadas através do WhatsApp, na verdade digitadas, né? Que pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo Face, pode ser pelo Insta. A nossa produção reúne tudo, coloca aqui na tela e eu quero então agora compartilhar com vocês. Temos áudio, Simone? Temos áudio sim, temos áudio do Ricardo Santos, do José Alves e também do Wellington Moura, de São Paulo. Vamos ouvi-los. Bom dia, paz e vida, tudo bem? Aqui é o Ricardo Santos Campos. O tema aí é arrebatamento. Gostaria dos pastores aí comentar aí a respeito que fala lá no livro de Tessalonicenses, né? 4, né? 17 e em Atos também, que fala também, Atos dos Apóstolos 1 e 10 fala também, né? Sobre arrebatamento. E Gênesis 5, 24. Me responda aí, tá bom? Obrigado. A vida é tudo de bom. A paz do Senhor a todos os debatedores. Eu sou José Alves, aqui de São José dos Campos. Eu queria saber como que pode acontecer, que o pastor citou aí, que
Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, mesmo aquele que se afastara. E em Mateus 16, 28, também tem uma passagem que fala que alguns daqueles que ali estavam não provaria a morte até que ele viesse. Eu queria saber como que pode acontecer. Bom dia a todos da Rádio Vida, Graça e Paz, me chamo Wellington Moura, um abraço aí ao professor PH, mestre, rabino. No meu entendimento, a igreja passará pela grande tribulação, não haverá um arrebatamento secreto, não existe nenhum lugar na Bíblia que diga isso, a não ser no livro de Inventares, Eclesiastes, Inventares, Heresiastes e Acrescentares. Deus abençoe. Eu achei interessante os livros que ele criou aí, né? Como que é Inventares, Heresiastes. É criativo, né? Criativo, rapaz. Foi bastante. O humor tá... Pastor, se eu puder responder, eu responderia do irmão, o irmão que fez a segunda pergunta. Claro. Depois o pastor Jonas pode trabalhar a questão, né? Eu li aqui, o irmão que falou primeiro, na verdade, Gênesis 5:24 fala que Enoque Deus tomou Enoque para si. É uma espécie de arrebatamento, né? As pessoas normalmente em língua portuguesa ou um grego mais aportuguesado, eles costumam dizer a expressão harpagmos, né? Mas na verdade ali nós temos a expressão arpatsu no grego, ou harpatsu, mais, né? Mais aspirado. Seria arrebatar com força, tirar repentinamente e tudo mais. Isso a gente vai trabalhar aqui. Agora o irmão que fez a segunda pergunta, quando ele faz assim, que alguns que ali estavam não experimentariam a morte até que Jesus voltasse. Esse texto, na verdade, não está falando do fim dos tempos. Esse texto está falando do retorno de Jesus, né? Ele morreu e ressuscitou e ele teve que aparecer para alguns irmãos ali naquele período. Então, esse texto não fala do arrebatamento final. Mateus 16, 28, né? Que ele citou? Exatamente. Uhum. Mas fala daquele momento da morte, da ressurreição, e de fato Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia, aparece para alguns irmãos, aparece para centenas de outros irmãos, tem a ideia do caminho de Emaús, depois ele vai até Pedro, come um peixe com o pessoal ainda, faz um churrasco ali bacana, depois ele dá tchau para todo mundo e vai embora. Maravilha. Pastor Jonatas, então vamos lá, continua nessa discussão, é uma discussão muito interessante, que é a questão do arrebatamento secreto. E eles estão citando o texto mencionando que todo olho verá. Como que o senhor enxerga isso? Esse todo olho verá, né, nitidamente está demonstrando que será na parousia, é chamada parousia, né, a segunda vinda de Cristo, quando ele vem agora com o objetivo muito claro de estabelecer o seu reino milenial sobre a terra, no final da grande tribulação. Então, claramente, quando a pessoa faz essa leitura, ela tem que entender e distinguir que primeiro o Senhor Jesus, a palavra de Deus está deixando clara, a revelação é clara, o apóstolo Paulo fala que ele virá nos ares. Nos ares, ele leva a igreja, ele arrebata a igreja, tanto é verdade que os mortos ressuscitarão primeiro e nós, os que ficarmos vivos, o apóstolo Paulo fala naquele momento, né, iremos ser transformados e iremos ao encontro deles nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. A partir daquele momento a igreja já está com o Senhor. Então, ou seja, a sua visão é pré-tribulacionista. Sim, a visão pré-tribulacionista. Ou seja, então até para a gente ajudar o ouvinte fazendo uma espécie de linha do tempo. Jesus volta, sim, nos ares, arrebata a igreja. Exatamente. Então, neste momento, ainda não se viu Jesus. Só quem encontrou com Jesus foram os santos, foi a igreja. Exatamente. Passa-se os 7 anos, 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. Aí sim, Jesus voltaria e aí sim todos os olhos verão. É esse o teu entendimento. É isso mesmo, porque... E a partir daí começa o governo milenar, ou seja, mil anos a partir de Israel. Essa é a nossa interpretação de acordo com o texto literal das Escrituras, sem inventar nada, sem fazer aquelas... Muitas vezes as pessoas sem o livro de Heresiastes aí, como sem Heresiastes, sem invencionismos. Ah, não, mas aqui é porque isso. Se nós pegar... Olha, é tão sério essa questão. Uma vez eu estava debatendo com um rapaz que não é cristão, né? Ele é espírita. E se você não estiver preparado, você fica perdidinho. Porque a interpretação que eles fazem da Escritura, eles espiritualizam tudo. Então ele pegou... Quando eu falei para ele de João 14, sabe o que ele falou? Não, mas isso aí...
Tá claro. Lá, quando fala na casa do meu pai há muitas moradas, é que ele está falando justamente que você vai ter várias moradas, você vai morrer, vai voltar, então são várias moradas que você vai ter. Ah, então, eles já vão para a reencarnação. Exatamente. Olha o perigo de você ficar dando liberdade para interpretações abertas. A pessoa, não, isso aqui, vamos espiritualizar. Mas Jesus foi claro, eu vou preparar lugar, eu vou voltar e vou vos levar. Ué, vamos mudar a palavra de Jesus agora? Não, Jesus não queria dizer isso, não. Então, não é bem isso. Ele só vai voltar no finalzão lá para estabelecer o reino dele e acabou a história. Não vai subir, descer nada, né? Opa, espera um pouquinho. Então Jesus estava brincando, então quando ele falou, olha, nunca mais comerei do fruto da vide até aquele dia em que eu estiver convosco lá no céu com o Pai. Espera um pouquinho, Jesus não prometeu? Então ele vai cumprir a promessa. Ele não é homem, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então o que nós devemos entender é que quando o Senhor Jesus está tratando Mateus 24, ele está tratando justamente com a questão judaica. Ele deixa claro lá o que vai acontecer. Até então, a igreja era um mistério. Até então a igreja, se Jesus fosse falar de igreja para os judeus, eles não iam entender nada, principalmente para os apóstolos. Houve uma grande dificuldade. Então é isso que nós temos que entender. Quando começa a revelação para a igreja, aí começa a distinguir claramente essas questões que nós veremos que Jesus fala claramente. Ele vem como ladrão. O que o ladrão faz? Ele avisa para vir? Jesus falou isso. Ou nós vamos rasgar a Bíblia agora? Ele não falou, virei como ladrão? Então se ele vem, todo olho vai ver. Ele está falando de outro momento, mas ele está falando do momento que ele virá como um ladrão e vai pegar todo mundo desprevenido. Então deixa eu ouvir o PH. Eu queria entender, PH, como que você enxerga, né? O pastor fez aqui uma cronologia construindo o pré, o pós, ou seja, que seriam aí como se fosse uma espécie de duas fases, né? Uma busca a igreja e depois ele volta para governar a partir de Jerusalém. Isso é totalmente alegórico, não há base bíblica, como que você enxerga? Eu fiz muitas anotações aqui de tudo que o pastor falou e já estou orando aqui na parte interna para Deus preparar um embate, assim, a gente fazer pergunta uns aos outros, porque ele falou bastante coisa, tem bastante coisa anotada aqui, mas trabalhando nesse ponto de vista que o senhor levantou, eu queria começar, primeiro deixar exposto a todos os ouvintes e aos irmãos aqui da mesa que eu sou literalista, tá bom? E diferente de muitos, não estou dizendo que aqui os irmãos da mesa, nem o pastor Jonas nem o pastor Cláudio, que é neutro, né, faz a apresentação aqui de uma forma brilhante, é que eu não fujo do texto. Então, assim, se a gente tiver que rasgar um texto até a hora que ele dá a resposta, a gente vai fazer, não tenho esse tipo de atitude. Na verdade, assim, Mateus capítulo 24, olha como é estranho falar que Mateus capítulo 24 é só para os judeus e a gente tinha que ir destacando o texto como se fosse rasgando assim. Vamos encarar o texto de frente. Mateus capítulo 24, versículo 29 diz assim: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá. O sol não brilha só para judeu. Primeiro ponto. E a lua não dará mais a sua luz. A lua não brilha só para judeu. O segundo ponto. As estrelas do céu cairão. Não tem só estrela para judeu. Terceiro ponto. Serão abalados. Então aparecerá no céu. O céu não é só para judeu. O sinal do Filho do Homem. O Filho do Homem não veio só para judeu. Inclusive ele fala, não há judeu nem negro, nem branco, nem mulher, nem homem, porque todos são um diante do Senhor. O benefício que Deus dá é para todos. Não tem mais benefício ou malefício para judeu e para cristão. O pastor, sol nasce mas não é nesse sentido que eu tô falando. Não, tudo bem, deixa só fazer. Não. Eu vou explicar depois. Deixa só fazer a leitura do texto. Aí o senhor pondera, não tem problema nenhum. Aí a questão diz assim, ó, aparecerá no céu o Filho do Homem a todas as nações. Não está falando de judeu aqui, Mateus 24. Ele está falando de todas as nações. Se fosse para judeu, ele tinha que apontar pelo menos um lugar geográfico ou uma etnia. Mas o texto não aponta judeu. Ele está falando assim, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Então falando que vai se lamentar só judeu, porque se lamenta quem sofre. Então, se eu estou falando que o sacrilégio aqui, que a ira de Deus aqui é para judeu, então significa que só o judeu tinha que chorar. De novo, o texto fala, e todas as nações da terra se lamentarão. Então, essa é a questão. Outra questão de Mateus capítulo 14, que o pastor Jonas também levantou, ali não fala de arrebatamento.
Ali não tem a palavra arrebatamento. Ali é um contexto um contexto familiar. Imagina você estar com o pessoal e agora o que eu tenho mais visto nesse momento de pandemia é as pessoas postarem um WhatsApp e rede social que um amigo morreu, que fulano morreu. Se já morreu um amigo, ele passou na frente da minha empresa com o cachorro dele, no outro dia ele estava no Facebook, o pessoal falando que ele faleceu. Então assim, tá todo mundo dizendo que tá morrendo muita gente. E esse contexto de Jesus era o momento da saudade. Por quê? Porque ele estava avisando os discípulos dele que ele não ia mais estar ali no meio deles. E o que ele faz? Eu vou encerrar aqui por conta do raciocínio. Ele estava dizendo o seguinte: não se turbe o vosso coração, tenha certeza, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Afirmativa. Um outro debate que eu indico também é que se Jesus foi preparar lugar ou não. O pessoal da técnica aí já anota. Porque pra mim Jesus não foi preparar lugar nenhum, porque ele tá afirmando que tem muito lugar. Aí ele diz: se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, mas ele não disse porque o lugar tá pronto. Então aqui não tá falando de arrebatamento, aqui tá falando do ambiente da saudade, que ele voltaria para buscar os discípulos. E fora todo o outro contexto, pastor, só mais um trechinho, porque é em cima da fala que o pastor falou. Tá agoniado ali, não, querendo agora, falar. Vou soltar agora. O pastor fez umas colocações baseado em Apocalipse, e ele disse o seguinte, que a igreja só aparece a palavra igreja só aparece em Apocalipse até o Apocalipse capítulo 3. Então eu tenho assim, ó, de Apocalipse 2, versículo 1, tu angelotis en Éfeso ecclesia. Apocalipse 2:8, tu angelotis en Esmirna. Apocalipse 2:12, tu angelotis Pérgamo. Apocalipse 2:18, tu angelotis Tiatira. E aí vai. Por que aparece a palavra igreja? Porque quando o João está escrevendo, é ao anjo da igreja de Éfeso, de Esmirna. O cara era pastor daquela igreja. Não tá falando das igrejas eclésia no ambiente de todos espalhados da terra. Aí a pergunta aqui é o seguinte: em Apocalipse, capítulo de número 6, vai aparecer a igreja, e aí eu faço essa pergunta pro senhor dizendo o seguinte: Apocalipse capítulo 6 vai aparecer a igreja, não a palavra. Por quê? Porque Apocalipse capítulo 4, Apocalipse capítulo 5 não aparece mais a palavra igreja. E a palavra igreja ali não está representando os salvos, né, os tirados para fora. A pergunta aqui é o seguinte, versículo de número 6. Então ouviu que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo, um trio tá, piriri, parará. Versículo 8. Olhei e diante de mim estava um cavaleiro amarelo. Versículo de número 10. Clamavam em alta voz e dizia, até quando, soberano santo, esperaremos o Senhor julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhe dado, disse o seguinte, esperem um pouco mais até que completasse o número dos conservos irmãos que deveriam ser mortos. Então assim, como é que Jesus não volta para resgatar aquele pessoal que está dormindo enquanto não se completa o número de mortos? E esse número de mortos aqui, eles estão na grande tribulação. E por que o outro pessoal está clamando? De onde esse pessoal vem? Tá, da grande tribulação. Mas quando o outro pessoal foi tirado antes? Tá, mas então vamos lá. Eu vou ouvir o pastor Jonatas. Só me ajuda se eu estiver errado, pastor Jonatas. O que o senhor havia comentado não é que no 2 não tinha. O que o senhor comentou, se eu não entendi errado, é que até o capítulo 3 se fala igreja. Sim. E a partir do capítulo 4 é que não fala. Não se isso? tem expressamente igreja. Isso é muito claro. Okay. Agora, então outro detalhe que eu gostaria de voltar, que o pastor citou aí, no João 14... o pastor tem que lembrar que Jesus fala claramente, isso é um texto expresso. Aí que eu tô falando. O pastor já tá fazendo uma analogia, dizendo aí, não, Jesus tá falando da família, e não tem nada disso no texto. O que tá dizendo o texto aqui, ele fala claramente, se eu for preparar-vos lugar, virei outra vez. Olha só, espera um pouquinho. Jesus falou, vou preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Espera um pouco, gente. O texto é claro. É arrebatamento, pastor? É muito claro, vos levarei comigo. Mas levar com ele é arrebatamento? É claro, e vai levar pra onde? Pro céu, o texto fala. Então, é um arrebatamento. Mas não é arrebatamento, tá falando assim, ó, eu vou e voltarei. Como que ele vai levar se não vai ter arrebatamento? A ênfase do texto não é arrebatamento, porque não aparece a palavra arrebatamento no texto, nem a doutrina. Aqui, ó, para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós sejais também. Meu Deus do céu. Então aí eu como como que Jesus vai levar a igreja então, se não vai ser arrebatamento? Então, mas aí no texto ele não fala, aí é uma inferência do Senhor, porque nesse texto o foco não é falar como ele vai levar, o foco do texto é falar que ele vem buscar.
E como que ele vem buscar? Não, aí a pergunta não cabe a mim, a resposta Jesus não deu. Mas eu tô dizendo claramente então, que você ele tá vai falando que não tá no texto. Não, isso é uma interpretação. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Claro. E o apóstolo Paulo fala claramente, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, não, o senhor já está usando outro texto. Não, outro texto, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, irmão. Mas a exegese é o texto pelo texto. E depois eu saio. Paulo não tem nada a ver com Jesus. Paulo está explicando claramente aqui que Paulo o Senhor vem nos ares. Ele vem nos ares. Então, espera um pouquinho. Se ele vem nos ares e se ele vai transformar os nossos corpos, nós iremos ao encontro com ele, estaremos com ele para sempre, significa o quê? Ele está explicando João 14, Paulo, é isso? Não é que ele está explicando João 14. Ele está dizendo claramente que vai haver arrebatamento. Entendi. Então aqui sim a palavra é harpazo, que significa tirar com força, raptar. É muito claro, o texto grego, não estou inventando aqui. Eu nem tenho necessidade de ficar defendendo uma coisa que a Bíblia não diz. Né? A Bíblia está dizendo, eu tenho que defender o que a Bíblia diz. Então eu vou rasgar esse texto falando, não, irmão, não tem arrebatamento não. Jesus só vai voltar no final, ele vai vir estabelecer o reino milenial e acabou a história. Essa história de arrebatamento, tudo mentira. Pô, espera um pouquinho, irmão. Mas eu não defendo isso, né? Eu defendo o arrebatamento. Então, eu tô falando mas assim que hoje... essa pergunta. A questão que nós estamos tratando aqui, pastor, não é eu debater com o senhor, não, sua visão, sim, que eu nem sei exatamente qual é. Claro. O que eu estou defendendo hoje é que existem várias pessoas hoje que dizem que não existe arrebatamento. Não, isso é verdade. Não existe. Essa história é tudo mentira. Eu falo, então espera um pouquinho, eu vou rasgar a Bíblia. Essa Bíblia então, mas então pra gente fechar esse bloco, eu queria ouvir o PH. Qual é a tua visão? Não existe o arrebatamento? Não haverá o arrebatamento? Não, como é que você enxerga? O arrebatamento é uma das doutrinas mais reais da Bíblia. Esse é o meu posicionamento. E quando que ele acontece? O arrebatamento acontece depois da grande tribulação, segundo as palavras de Jesus em Mateus capítulo 24. Então, e após a tribulação daqueles dias, vocês verão o sinal do Filho do Homem. Mas aí ele vem, todos os verão, e aí naquele momento como faz? Jesus vem tentando imaginar também a mesma linha do tempo. Passou então os 7 anos, a igreja ficou na tribulação, Jesus vem nos ares, arrebata a igreja, todos o verão. E quando começa o governo milenar? É uma questão do raio-x de como acontece o evento, sequência dos eventos, tentando imaginar, porque a gente queira ou não, o ser humano é literalista. A sequência dos eventos, ele acontece assim. Acontece o arrebatamento, acontece a grande tribulação. A grande tribulação começa e ela tem um período de 7 anos, ou de 7 eras, não dá para entender ali se é anos ou eras, porque se a base, como a base dos pré-tribulacionistas está em Daniel, aí em hebraico nós temos duas palavras para semanas e para semana de dias e semana de anos, Shavua e Shavuot. Então, Jesus vem depois da grande tribulação, isso foi as palavras dele. Segundo a pergunta dos discípulos. Quando a grande tribulação acontece, após o período de 7 anos, Jesus vem, aí vai acontecer o que Paulo fala. Ele aparece, toca a trombeta, que é a última trombeta, que Paulo fala junto com a última trombeta de Apocalipse. É a mesma trombeta ali, tá? O arcanjo toca a trombeta. Jesus vem com os anjos, tá? Ele aparece nas nuvens. Aí, nesse momento, vai acontecer o arrebatamento. Correto? Então, só que quando acontece o arrebatamento, o que é o arrebatamento? Você é arrebatado para onde? Para o encontro com Jesus nas nuvens. É isso que Paulo fala. Então, legal. Deixa eu só concluir. Aí fica claro na cabeça essa visão. Isso. Então, ou seja, eles são arrebatados para o encontro de Jesus com as nuvens. E nas nuvens acontece o Bemá e o Stefanos. O que é o Bemá? O Bemá, você tem a coroação, a premiação, né? O Stefanos, você tem todas ali as boldas do cordeiro que o pessoal fala. Tudo isso acontece nesse encontro. E engraçado que Paulo fala que nós estaremos com ele para sempre, mas não fala que você vai para algum lugar. Então, qual que é o problema do pré-tribulacionismo? É colocar no texto o que o texto não fala. E só enxergar no texto o que o texto fala. Ele fala que tem um encontro e fala que nesse encontro nós estaremos com ele para sempre. Qual é o outro evento? O outro evento é o milênio. Isso. Então a terra será restaurada e nós ficaremos aqui um período durante 1000 anos e enquanto depois que a gente sair aqui da terra, essa terra não vai existir mais. Ela, como se ela fosse implodida, porque a Bíblia fala que a terra vai ser destruída em Apocalipse. Aí nós vamos para Nova Jerusalém, que é a mansão celestial. E vem junto com João capítulo 14, com as ruas de ouro, com então, tudo aquilo bonito. Então as bodas do Cordeiro, ela acontece nesse arrebatamento. Nesse arrebatamento. Ou seja, exatamente. Então arrebata, já tem as bodas do Cordeiro e já começa o governo milenar a partir de Jerusalém. A partir dali. Ok. Maravilha. Vamos ao nosso intervalo e voltamos com o nosso terceiro bloco do debate. Tá interessante?
Compartilha com mais pessoas, manda pelo WhatsApp aí para pelo menos 12 pessoas. Vamos no número apostólico, né? Porque ou é 12, ou é 7, que é o número da perfeição, ou é 3, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vai nos 12, ou pelo menos nos 7, ou pelo menos nos 3. Mas compartilha para que mais pessoas participem e dê a sua opinião aqui no debate. Após o intervalo, nós teremos a participação do Bispo Hildo, mas eu também quero ler a participação. Tem muita participação de ouvinte hoje, porque o assunto realmente é bastante instigante. Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida dá uma pausa, mas volta já. Olá, queridos. Aqui é o pastor Cláudio Apolinário. Eu confesso que ainda estou radiante pelo que Deus fez em março. Para nós, foi um sinal de Deus e isso nos dá ânimo para seguir em frente. Mas é importante ter a consciência de que mês a mês teremos um novo desafio e não podemos baixar a guarda. Mais uma vez, com muita humildade e temor, eu venho pedir a sua ajuda. Deus tem nos dado a oportunidade de servir ao reino através do rádio. E o nosso propósito, claro, é pregar o verdadeiro Evangelho de Cristo. Precisamos das suas orações, mas especialmente, precisamos que nos ajude a permanecer no ar. Você pode ajudar de várias formas. Através do Pix, doe@biblicavida.com.br, doe@biblicavida.com.br, ou através de depósito bancário no Banco Bradesco, agência 2622, conta corrente 26222-6, Banco Bradesco, agência 2622, conta corrente 26222-6, em nome de Igreja Bíblica Vida. O nosso CNPJ é o 13-309-776-1000 ao contrário 30. 13-309-776-1000 ao contrário 30. Certamente este mês será novamente um grande desafio. E com muita humildade, eu te convido para fazer parte deste compromisso mensal. Temos muitos projetos. E eu creio que através da sua vida alcançaremos as nações. E o nome de Deus será glorificado. Não deixe para depois. Faça a sua oferta agora. Nós precisamos de você. Bíblica Vida. Muito mais vida. Muito mais bíblica. Música boa. Toca na vida. Chegou a hora de cuidar da segurança de quem cuida da nossa. O governo do estado de São Paulo vai começar a vacinar as polícias civis, militares e federais. A vacinação começa dia 5 e vai até dia 14 de abril para 185 mil profissionais em atividade. Acesse o site vacinajá.sp.gov.br e faça seu pré-cadastro. Use máscara. Governo de São Paulo. Estado de respeito. O som que é tudo de bom. Vida! Ore pelo Brasil, para que Deus incline os ouvidos, sare nossa terra e nos livre do mal da corrupção, para que tenhamos paz e prosperidade. Ore pelo Brasil, pois do céu virá resposta e transformação do nosso país. Um novo tempo, uma nova história para o Brasil que sonhamos. Ore pelo Brasil, pois é tempo de orar, é tempo de avivamento, é tempo de recomeçar. Deus é fiel e nos ensina que a oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Ore pelo Brasil. Vida FM. Vida. E saúde! Olá, ouvintes da vida! Você não precisa deixar de comer alimentos saborosos para manter a sua saúde em boa forma. Basta fazer algumas trocas inteligentes para melhorar a qualidade da sua alimentação. Se você não abre mão de preparações empanadas, basta utilizar uma farinha mais saudável, como a de linhaça ou aveia, por exemplo, e assar no forno em vez de fritar. Na hora de fazer uma lasanha, tente trocar uma camada de massa por fatias finas de berinjela ou abobrinha. Trocas super simples e que podem fazer toda a diferença. Para mais dicas de nutrição, acesse meu blog, é www.giovanamorbi.com.br e me acompanhe no Facebook e Instagram. Cuide da sua saúde, porque a vida é tudo de bom. Até a próxima, pessoal. Vida e saúde. Muito mais
mais vida, muito mais bíblica. Vida FM. Aqui tem debate. Debate da vida. E o debate da vida tá de volta e eu quero pedir pra você que... Eu sei, Cláudio, que tem bastante gente nova ouvindo a rádio, Verdade, né? verdade. E, claro, lá no YouTube também. É verdade. Estamos aí com 6.280. Vamos a 6.300, gente? Vamos lá? 6.300, tá fácil. Faz a inscrição. Tá fácil, é isso aí. Então se inscreva no canal, clica no sininho, clica no joinha, compartilha. Tudo isso você nos ajuda para que esse conteúdo, para que tudo que nós debatemos aqui diariamente chegue a mais pessoas, ok? Então se você tá aí agora, não perca tempo, não faz agora. Já vai lá, ó, se inscreva no canal, clica no sininho e clica no joinha. Quer ver? Deixa eu até fazer aqui o pessoal fala reload, refreshing, ou seja, atualizar. Vamos atualizar aqui a página e vamos ver aqui. E agora aumentou bastante quem deu joinha. E compartilha com mais pessoas. Compartilha com mais pessoas. Até o pessoal vir pra cá e debater também, nos ajudar aqui, né? Sim, tem tanta... Eu já vi que tem alunos gente, aqui, né, tem fãs do PH... Né, o pessoal fala assim, PH, dá lugar. Aí, PH, tem que dar lugar, pai. O que é dar lugar, deixa o outro PH? falar. O que é dar lugar, irmão? Deixa Deus te usar. Traduzindo do grego, do hebraico, deixa Deus te usar. Do dicionário ou dá lugar para outro dicionário falar, pentecostal. É isso aí. Bom, então o nosso tema de hoje é esse. Nós temos aqui várias participações. Nós temos aqui o Rufus Godoy perguntando. A Bíblia diz que quando Jesus vier, todo olho verá, não é? Então, como é que o arrebatamento é secreto? Ricardo Santos, deixa eu só já marcar aqui para não me perder. Opa, vamos lá. Ricardo Santos dizendo em Tessalonicenses 4,17 fala do céu. Sim, acredito no arrebatamento secreto. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Jonan Canton, o arrebatamento secreto é tão secreto, mas tão secreto que nem na Bíblia você encontra de tão secreto que é. É interessante a colocação do Jonas Canton. Mas vamos fazer o seguinte, ó, tem mais opiniões aqui. Eu queria já colocar o Bispo Hildo para ele participar com a gente bastante aqui desse bloco, participar do bloco todo. Então eu quero ouvir o Bispo Hildo. Bom dia, Bispo Hildo, satisfação tê-lo conosco. Bom dia, Cláudio. Satisfação estar com vocês aqui mais uma vez. Maravilha. Bispo, então o senhor tem aí de 3 a 4 minutos para fazer a sua consideração inicial e aí o senhor continua conosco nesse bloco. Muito bem. Então, a Bíblia fala sobre arrebatamento, mas não sobre algo distinto da segunda vinda de Cristo. Essa visão não existe na Bíblia. Ou seja, é um ensino que veio de uma profecia, de uma visão de uma jovem de 16 anos de idade, católica, Margaret MacDonald, isso em 1800, lá por volta de 1830. Então, durante toda a história da igreja, por 1800 anos, ninguém jamais professou ou lendo as escrituras chegou à conclusão de que o arrebatamento seria algo distinto da segunda vinda de Cristo, seria secreto ou algo assim. Não tem base bíblica, não há nada de secreto relacionado ao arrebatamento, nada de secreto relacionado à segunda vinda de Cristo. Jesus falou sobre sua segunda vinda, nunca falou sobre uma terceira vinda, como ensinam os pré-tribulacionistas, né? Arrebatamento, depois 7 anos, aí a parousia. Isso aí é invencionice, isso é colocar dentro do texto baseado numa visão e não em estudo bíblico. Então é uma coisa gravíssima, né? E eles ensinam, inclusive, o pré-tribulacionismo, com essa história de arrebatamento que acontece antes da grande tribulação, ensina a possibilidade de salvação no período da grande tribulação, que daria, então, salvação depois da segunda vinda de Cristo, depois do arrebatamento da igreja. Isso aí é uma heresia bárbara, né, que contraria vários textos da Bíblia, a parábola das 10 virgens, por exemplo. Primeiro, por falar de Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos de 2 a 4, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor, não existe 2 dias do Senhor por vir, existe o dia do Senhor, ele vem como ladrão. O dia do Senhor vem como ladrão à noite, né? Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Gente, como pode ter alguma coisa de secreta nisso? Destruição, como vocês veem, as dores de parto, a mulher que está para dar à luz, de modo nenhum escaparão. Ou seja, os perdidos são julgados, são sentenciados, são condenados. O dia do Senhor é dia terrível. As nações se lamentarão.
logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, haverá sinais no céu, né? E todos verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e as nações se lamentarão, e o Senhor enviará os seus anjos aos 4 cantos da terra para arrebatar a sua igreja, a igreja que o encontra nos céus, já transformada, e o acompanha na sua descida. O acompanha, essa é uma comitiva de boas-vindas. Isso é a parousia. Parousia é um termo que era usado para o retorno do rei. Quando o rei retornava das suas batalhas naquelas cidades, os nobres da cidade saíam a encontrá-lo no caminho e o acompanhavam como comitiva de boas-vindas. O Senhor vem à terra e o Senhor desce à terra e se manifesta. Não deem crédito quando disserem o Senhor já veio, ele veio em secreto. Isso aí, o Jesus falou assim, isso aí é uma ideia absurda, porque não será assim. Mas como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E ainda em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo agora 4, ele diz assim, mas vocês, irmãos, não estarão em trevas para que este dia os apanhe de surpresa como um ladrão. Ou seja, este dia é o mesmo dia que vai ser de calamidade para os outros, mas nós não seremos pegos de surpresa nesse dia, nós estaremos prontos, nós seremos incluídos entre aquelas virgens que têm o azeite na sua lâmpada. E aí, eu poderia dizer tanta coisa a mais, gente, olha, é tão pouco tempo para falar tanta coisa, eu posso dizer o seguinte, olha, Cláudio, eu vou dizer um negócio aqui, não haverá dúvidas quando Jesus Cristo vier. O arrebatamento não é de modo nenhum secreto, é um evento retumbante, com um grande clangor de trombeta, é assim como um relâmpago, o bramido do mar e das ondas, haverá homens que desmaiarão de terror. Lucas 22, versículos 25, né, a 28. Virá, entretanto, como ladrão. Essa ideia de ladrão quer dizer que ele vem num momento inesperado. Mas quando o ladrão chega, todo mundo que está ali vai poder ver o ladrão. Gente, o ladrão não é invisível. Essa história de invisível, de segunda vida invisível, isso aí é uma tolice. Isso precisa ser, sabe, apartado. Por favor, não creiam num negócio desse. Como que os pastores podem crer nisso? Gente, não está na Bíblia, invisível não é. Secreto quer dizer outra coisa, ele vem no momento que a gente não está esperando. O ladrão não manda recado, é isso que Jesus quer dizer por vem como ladrão, mas quando ele vem, todo mundo percebe, todo olho verá. Até mesmo os que o traspassaram, haverá ressurreição geral e o juízo final, logo na sequência. É isso que a Bíblia ensina em todos os textos, não há dúvida a esse respeito, só há dúvida com quem vai para o texto já com preconceito. Esse é um problema seríssimo, né? Vem, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos desfarão abrasados. É isso que Jesus diz em Mateus 24, é isso que a gente vê aqui em Lucas, em 2 Pedro capítulo 3, né? Um evento visível assim, do modo como viste subir. Jesus diz para a igreja recebe dos anjos esse sinal, olha, assim como vocês viram ele subir, assim vocês vão ver ele descer à terra, nós vamos contemplar, não há nada de secreto, né? E aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, esse que vem com as nuvens e todo olho verá. E aí eu queria depois ter mais tempo para fazer considerações sobre Mateus 24, sobre algo que eu acho que é muito importante, sobre aquele negócio de deixados para trás. Toda aquela série, gente, baseada numa interpretação fraudulenta das Escrituras Sagradas, porque os deixados para trás foram Noé e sua família, e eles torcem o texto, e dizem que quem é deixado, botam medo de você de ser deixado para trás, quando deixados para trás são sempre os salvos, são aqueles que não são levados pelas águas do dilúvio. Então, bom... Mas vamos lá. Você sabe que eu pego fogo quando eu falo desses temas todos, né? Não, mas vamos lá, já vi, o bispo hoje está empolgado, porque ele citou aqui, ó, tolice, ideia absurda. Isso mesmo. Isto é invencionice. Absurda. Isto é heresia. Pode dar mão pro Moura, né? Heresionice. Heresionice, não. Ainda colocou a Margaret McDonald, que eu tô com fome, eu lembrei que foi do McDonald's. Meu Deus. Não? Fala, Deus. Mas aí é a questão de interpretação, de visão. A visão que ele está tendo respeito e devemos respeitar. Na escatologia, se tem uma coisa que deve haver entre os debatedores é respeito e humildade. Entendeu? Por quê? Porque ninguém é dono da verdade. A palavra de Deus é a verdade. E a palavra de Deus é muito clara. Se não houver o arrebatamento nos ares, agora quando eu forço o texto e eu falo assim, isso aí é eu que estou fazendo. Eu falo assim, não, lá no final da grande tribulação, vai haver o arrebatamento,
Tudo bem, até respeito, se acontecer isso, glória a Deus, o importante é que vai haver o arrebatamento. E lá no mesmo momento vai ter o bema, vai ter as bodas do cordeiro, mas todo olho viu, e o mundo vai estar como nesse período? Quanto tempo vai demorar isso? Eles estão vendo o povo tomar café lá? Entendendo? Olha, gente, vamos parar um pouquinho e ter humildade e respeitar outra visão, porque é isso que nós, como cristãos, devemos fazer. Por que eu teria, Jonatas, que respeitar uma visão que não está na Bíblia? Como assim, pastor? Está na Bíblia. Está na Bíblia que nós iremos ser arrebatados aos ares. Iremos ser arrebatados aos ares. Ser arrebatados aos ares. Quem disse que não? Então, só no dia do Senhor, no dia da segunda vinda de Cristo. Sim, mas, pastor, o que nós estamos aqui debatendo, inclusive de início, não sei se o senhor viu o início do debate, eu, pastor PH, é como vai se encaixar, então, as bodas do Cordeiro, como vai se encaixar, se nós espiritualizarmos isso, aí tudo bem, se encaixa perfeitamente. Mas aí eu falo, não. Mas você não me viu espiritualizar nada. Não estou falando do senhor, estou falando do tema. Eu estou falando do tema. Do rei. E aqui... O retorno do rei. Vamos fazer o seguinte, até pra gente organizar o debate, porque algumas pessoas até estão mandando assim, poxa, o negócio tá confuso. E aí eu até achei legal que uma própria ouvinte já colocou assim, falou assim, não é que tá confuso, é que realmente são duas visões, que realmente são distintas, e acaba gerando isso. Então eu queria fazer o seguinte, a gente até, eu não quero mudar o modo do debate, mas o Bispo Hildo, ele trouxe uma opinião e uma posição bastante contundente. Então se a gente puder, aí eu vou aqui, já que o pastor, o PH aqui, ele profetizou, pelo menos desejou, no anseio do seu coração, de poder fazer perguntas. Então, até para a gente organizar, vamos fazer perguntas uns aos outros? Então, ou seja, pastor Jonatas, que pergunta o senhor acha que é interessante para que o Bispo Hildo e o PH respondam, porque os dois estão na mesma linha. E eles vão perguntar para o senhor responder. Tá aqui 2 contra 1, mas tudo bem. Pode fazer para o Bispo Hildo, Hildo. Olha aqui, a questão aqui, Apocalipse 19... o texto é expresso, diz assim: depois destas coisas, ouvi no céu como que uma forte voz de uma grande multidão, que dizia, aleluia, a salvação, a glória, a honra e o poder pertence ao Senhor nosso Deus, pois verdadeiros e justos são seus juízos. Ele julgou a grande prostituta que havia de corromper a terra com a prostituição, e da sua mão vingou o sangue dos seus servos. Outra vez disseram, aleluia, sua fumaça sobe para todo sempre. Aqui nesse texto eu vejo claramente uma grande multidão. Eu entendo claramente aqui, humildemente, que é a igreja de Cristo, que está já com Cristo no céu, nas bodas do Cordeiro. É assim que eu entendo. É muito claro o texto. Agora, se eu quiser colocar aqui, são os anjos, aí é a interpretação minha. Por que não falou os anjos? Está falando de uma multidão. Então, mas que pergunta que a gente conseguiria encaixar para o Bispo Hildo para ele responder? Qual seria essa multidão que está falando aqui no capítulo 19 de Apocalipse? Bispo Hildo. Então, é a mesma multidão, Jonatas, que aparece lá em Apocalipse capítulo 6, Apocalipse capítulo 7. São as almas dos mártires, né? Que estão com Cristo na glória. Então, não há problema nenhum, eles cantam, eles são vencedores, estão na presença do Senhor. Eles virão com Cristo na sua segunda vinda. Os mortos em Cristo ressuscitaram primeiro, né? Depois nós, os vivos, seremos também transformados e nos encontraremos com o Senhor. E desceremos e o acompanharemos na sua descida gloriosa. Então, essas bodas, esse nosso encontro com Cristo se dá nos ares. Não há nenhum problema em relação a isso. Só que isso acontece na segunda vinda de Cristo. Há só uma segunda vinda de Cristo. O um bispo, evento retumbante, então majestoso. E nós o acompanhamos na sua descida. Isso, em termos de cronologia, eu não sei se isso é possível. Eu não sei se é possível essa cronologia. Perguntei para o PH e também perguntei para o pastor Jonatas. O senhor enxerga a cronologia da forma que o PH enxerga? Ou seja, haverá tribulação, exatamente. 7 anos, então 3 anos e meio, 3 anos e meio, terminou, aí sim haverá o arrebatamento nos ares e as bodas do Cordeiro ocorrem no mesmo momento? Sim, olha, a segunda vinda de Cristo, dá uma olhada lá em Mateus capítulo 24. Logo após a tribulação daqueles dias, né? Aí há todo um cenário de sinais nos céus
aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. Ele vai enviar os seus anjos para arrebatar a sua igreja. Ali, está tudo ali. É o mesmo dia glorioso da segunda vinda de Cristo, depois da tribulação, e traz consigo o Senhor. E aquele dia é dia de lamentação. Você vai encontrar isso em várias outras passagens da Bíblia. Ali as nações, é dia de destruição para os outros. Tem um texto aqui em 2 Tessalonicenses que ele é assim, a gente precisa dar uma olhada nele. Deixa eu pegar aqui onde que ele está. Deixa eu ver, aqui. Olha, 2 Tessalonicenses, logo no capítulo 1, né, versículos de 5 em diante, diz assim: isso é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Pois de fato é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês, que estão sendo atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creem. Isto inclui vocês que creram no nosso testemunho. Então, no dia da manifestação do Filho de Deus, há a manifestação dos filhos de Deus, há o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos, e há também o juízo final. Isso aqui está muito claro. E as bodas do Cordeiro também, acontece tudo em um único dia. Sim. Ele vem para julgar os vivos. O que Pedro disse que acontece quando Jesus Cristo voltar? Quando ele voltar, os céus ardendo em fogo passarão. Ou a gente vai mudar a Bíblia. A gente vai pegar a visão da Margaret MacDonald e vai ler a Bíblia a partir dela. Está muito claro isso aqui, juízo, perdição, não há vida depois disso aqui. Não há uma rotina acontecendo depois da vinda de Cristo. Nesse dia, nós que aguardamos a segunda vinda de Cristo, seremos arrebatados, encontraremos com o Senhor nos ares, ou acompanharemos a sua descida. Isso quer dizer parousia. Parousia é o retorno do rei, que é acompanhado pela sua comitiva, que sai ao encontro dele no caminho e que o acompanha e que desce com ele. Pastor João, o senhor enxerga arrebatamento e parousia como formas diferentes, como coisas diferentes? Sim. Coisas distintas. A parousia é a manifestação, é o retorno do rei. E o arrebatamento é o encontro dos súditos, dos nobres, que saem e vão acompanhá-lo, vão ser a comitiva de boas-vindas. Isso aí é só ler a história. Esse é o termo, daí é tirado toda essa imagem, essa figura de linguagem que Paulo usa, é extraída exatamente desse contexto histórico do que acontecia quando o rei voltava para sua cidade. Viu, bispo? Eu tô sendo assim bastante redundante nessa questão de cronologia, mas para a gente entender, porque a mente humana é assim, né? A gente é limitado, então a gente entende buscando a lógica nossa. E nem sempre quer dizer que a gente vai estar certo. Mas se a gente imaginar, então, da forma que vocês estão dizendo, seria Jesus volta depois da grande tribulação, ele arrebata a igreja nos ares, a igreja se encontra com Cristo, ali já há as bodas do Cordeiro, e aí ele já volta para a terra e a partir dali implementa o governo milenar. Seria isso? Sim, se você for pré-milenista, seria isso. Eu, como sou milenista, creio que ele vai, o reino, a plenitude, ele vem o juízo final e a plenitude do reino daquela Jerusalém que desce à terra, né? Ela desce do céu e ela toma conta do cenário, essa nova Jerusalém que ela engloba tudo. Há na minha opinião, uma renovação da terra, uma renovação de tudo. É isso que façam novas todas as coisas. Então é isso que passa por um renascimento e que há uma fusão da terra com o céu. Uma vez eu ouvi uma pessoa fazendo um comentário que eu achei muito interessante, que é como se Deus colocasse uma capa na terra que nós vivemos, né? Então, ou seja, a gente vai... Ela desce, né? Não é muito interessante isso, Cláudio, que ela desce, Jerusalém desce. Isso, eu achei muito legal essa ideia de que vem e aí a gente vê uma terra restaurada, uma terra reformada através de um governo milenário de Deus, de Cristo, onde não haveria pandemia, onde não haveria colesterol, dá pra comer picanha que não dá colesterol, e aí vai, né? Vai devagar que eu vou começar a falar em língua, né? Pastor Jonatas. Glória a Deus. Bom, de qualquer forma, eu entendi perfeitamente que o pós-tribulacionismo, a dificuldade dele
é aceitar que a igreja poderá estar no céu. É simplesmente isso. Porque é a mesma interpretação, a mesma cronologia. A única coisa que eles querem é que a igreja passe pela tribulação, que nós entendemos, pré-tribulação, que é a dia da ira. É a ira de Deus sobre a terra. Eu entendo perfeitamente essa visão, até porque, no caso do bispo, ele é a milenista, né? Porque ele falou, então ele não acredita no reino milenial de Cristo na terra. Então é outra visão, é um outro entendimento que nós temos que respeitar também. Até porque é uma teoria também. Todos são teorias. Entendeu? Porque eles têm uma lente, cada um de nós aqui lemos com uma lente e entendemos de forma clara. A questão aqui que nós devemos aceitar e compreender é que a igreja tem um plano específico para ela. A igreja tem um plano específico para ela. Ela não passa pela ira, na minha visão não passa. Porque Deus vai tratar primeiramente com Israel, até porque será a 70ª semana de Daniel. Nós vemos lá, porque quando eu falei lá que Mateus 24, ela se aplicava também claramente a Israel, porque o Senhor fala, orem para que não ocorra no inverno e nem no sábado. Por que isso? Porque no sábado todo mundo sabe da dificuldade dos judeus, entendeu? Porque eles guardam o sábado. E o inverno também lá é rigoroso. Então é nesse sentido que eu quis dizer que não se aplicava ao povo judeu. E quando nós vemos ali, no final da grande tribulação, que Jesus vem, espera um pouquinho, então ele vem, todo olho verá. Então toda a terra vai ter o estrondo, todo mundo vai ver, a igreja vai ser arrebatada. Quer dizer, aí que está a dificuldade da explicação, pastor Pegar. Quanto tempo vai levar então para Jesus julgar? Porque Jesus vai julgar a igreja no Bema, certo? Vai ter as bodas do Cordeiro. Aí depois Jesus volta novamente para estabelecer o seu reino milenial. No caso do bispo Hildo, ele já não entende que vai ocorrer isso, mas eu entendo que o pastor acredita que vai haver o que eu entendi, o reino milenial. O pastor acredita no reino, então, perfeito. Então nós estamos aqui com 3 posições também e não são uníssonas. Sobre o milênio, né? Sobre o milênio. Então, é essa questão que nós devemos entender. Por isso que eu entendo que a minha posição hoje é questão literal. O texto está falando. Eu entendi perfeitamente e respeito a visão do bispo Hildo, dele dizer para mim que lá em 19, capítulo Apocalipse 19, não, ali está falando dos santos mártires. Mas isso que ele está falando isso. Entendeu? Lá em capítulo 6 de Apocalipse está falando dos mártires. Também é interpretação pessoal. Não existe isso pacificado. Então, por isso que eu entendo que nós devemos ter o cuidado, porque a palavra de Deus está falando de multidões que estão lá diante do trono de Deus, a partir do capítulo 5 de Apocalipse em diante, até o 19. Presta atenção, irmãos. Até o 19, multidões que estão adorando a Deus. Então, nós vemos lá em Apocalipse capítulo 4, o céu se abre e Deus fala para João, sobe, vem. Entendeu? Então João sobe e começa a ter essa visão, depois do capítulo 4. Por isso que eu disse que a igreja, ela aparece até o capítulo 13 de Apocalipse. Capítulo 4 em diante, a igreja desaparece. Eu quero ver quem mostra para mim a igreja na terra. Não tem. Tá? Os santos da grande tribulação são judeus, e pessoas que vão se arrepender também. Vai haver oportunidade de arrependimento na grande tribulação. Eu acredito que a graça de Deus, ela sempre foi e sempre será até o último momento, quando a porta fechar de vez. Então, até então, a Bíblia fala, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, quando acontece essa questão deste momento em que a igreja, eu entendo, estará no céu adorando a Deus, vai estar participando das bodas do Cordeiro, e depois, no final da grande tribulação, Cristo volta na parousia. Aí ele sim virá e todo olho verá. Ele virá com os seus santos, ou seja, incluindo também a igreja de Cristo. Então, na verdade, nós vemos aqui um detalhe único que eu estou percebendo aqui, que temos dificuldade de entender que a igreja vai para o céu. Todos creem no arrebatamento e todos creem na parousia. Sim, exatamente. É só em que momento isso acontece é que há a divergência. Porque aí eu quero que a igreja passe pela tribulação e o outro não quer que a igreja passe. Entendeu? O PH está querendo perguntar. Claro. É interessante que o PH, todos os debates que ele vem, nesse bloco do meio, principalmente... Principalmente se do outro lado... Se do outro lado tem um aliado, aí ele fala assim, deixa rodar porque já estão resolvendo o problema. Minha pergunta. Vamos lá. A minha pergunta
é pro pastor Jonatas, né? A teologia pré-tribulacionista defende que na grande tribulação, no período da grande tribulação, vai acontecer a salvação, correto? E que esse pessoal de Apocalipse capítulo 6 é o pessoal que foi salvo na grande tribulação. Não, 6 eu entendo que é o pessoal que já foi arrebatado. Hã? É o pessoal que foi arrebatado. Não, mas aí o pessoal pergunta, até quando o senhor vai esperar para julgar todas as nações da terra? Aí a resposta, só um minutinho, a resposta dele é a seguinte: até que todos os santos se completem. Então tem um pessoal aqui que vai ser salvo. Sim. Tá. Aí, só para continuar aqui o meu raciocínio, a minha pergunta é: ainda segundo a linha pré-tribulacionista, que diz que haverá salvação na grande tribulação, mas fala que o Espírito Santo vai ser tirado. E o texto que fala que até que aquele que o detém seja tirado, que é o Espírito Santo. E até uma colocação que o Bispo Hildo falou que é importante: o pessoal vai ser salvo sem Jesus, e aí agora eu já incluo mais uma, e sem o Espírito Santo. A minha pergunta é: como se dará a salvação na grande tribulação sem o Espírito Santo, que ele na verdade é o agente da conversão e salvação, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, sem a igreja, sem pastor para fazer o confessionário, ou seja, põe a mão aqui na Bíblia, mas vem quem aqui garante? na frente, De repente tem levanta pastor a mão. que ficou, irmão. Não, mas aí não, se ele ficou, na verdade ele está sendo inutilizado, não pode nem ser usado mais. Não, então, ele se arrepende, velho. Sem pastor, sem igreja, sem Espírito Santo e sem Jesus, como se dará a salvação na grande tribulação, segundo esses pressupostos? Não, pera, segura um pouquinho pra mim aí. Responder minha pergunta. Eu vou fazer o seguinte, Essa então. pergunta é fácil. Eu vou passar pro Bispo Hildo para ele fazer a sua conclusão, o seu fechamento. Já agradecer a ele pela participação, que está aí com a sua barba renovada, né? Teve um tempo que ele tirou a barba. Rapaz, agora só tô vendo barbudo aqui no debate, meu. Só vem de barbudo agora o pessoal, né? O homem desceu sobre a barba. A gente inspira você. Não, vocês inspiraram em Arão. A barba de Arão foi até a hora das suas vestes. Salmo 133. E o óleo desce, aleluia. Mas, Bispo Hildo, vamos lá. 2 minutinhos, então, para o senhor fazer o seu fechamento, a sua conclusão. O Bispo Hildo tem muito conteúdo, muito a contribuir. Então, 2 minutinhos para o senhor fazer sua conclusão. Muito bem. Então, Mateus capítulo 24, ali, lendo a partir do versículo 36, temos o seguinte: mas a respeito daquele dia e hora. De que dia e hora? Daquele que ele falou, da segunda vinda de Cristo, manifestação, vai ser como um relâmpago, tá entendendo? Daquele dia e hora. Né? Ninguém sabe. Ele vem como ladrão, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o filho, senão o pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, aí ele usa essa comparação, né? Assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Aqui, veja, é o mesmo dia da segunda vinda gloriosa de Cristo, em que acontecerá também o arrebatamento. E aqui tem aquele problema da interpretação errônea, mas assim, falaciosa, daquela série Deixados para Trás, que se transformou em filme e tudo mais, que dizem que os deixados para trás são os perdidos. Mas baseado nesse texto, acredita num negócio desse? Só que esse texto, quem são os deixados para trás aqui? Dá uma olhada aqui, olha. Vou repetir assim, só para o raciocínio ficar claro. Vou repetir o texto bíblico. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou. Quem é que é levado? Quem é que é levado aqui? Quem é levado pelas águas do dilúvio. E os levou aqueles que não perceberam, aqueles que não entraram. Eles foram levados pelo juízo, eles foram levados pelo dilúvio, eles foram mortos, eles foram destruídos, né? Então, aqui, os levados são os levados pelo juízo. E os que permanecem permanecem com Cristo. Então, há uma falácia aqui. Eu queria só saber a opinião do pastor Jonatas a esse respeito, né? Quem são os levados e quem são os deixados? Os deixados para trás aqui é alguma coisa ruim? Como nos dias de Noé, deixados foram Noé e os seus descendentes. Levados foram os ímpios. É isto. Maravilha, Bispo. Seus dados de contato? Olha, tem o canal do YouTube,
de muitos vídeos, tem muitas palestras, tem uma série, eu faço uma série completa ali de Apocalipse, de vários temas, Hildo Melo, tá? Hildo sem H, Hildo Melo com 2 L's. Aí você também me acha no Facebook, e se tiver temas, perguntas, pode levantar. Tem um blog também de escatologia, escatologiacristã.blogspot.com. Escatologia Cristã, também me acha aí na internet. Maravilha. Bispo, obrigado mais uma vez pela sua participação, pela sua presença, sempre colabora e corrobora muito com o debate. Que Deus abençoe o senhor. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos aqui para o último bloco do nosso debate. O debate da vida volta daqui a pouco. Aqui você tem o clamor pela vida. De segunda a sexta, em 3 edições. Às 7 da manhã, 6 da tarde e à meia-noite. Pai, que o nosso coração possa estar firmado em Ti e que o Teu nome, Ele seja glorificado em nós. Sim, Senhor, continua operando nos nossos corações. Faça o seu pedido de oração através do site biblicavida.com.br. Bíblica Vida é muito mais vida, é muito mais bíblica. O som que é tudo de bom. Vida! Curso avançado completo Teológica Vida. O curso teológico que está ajudando pessoas em todo o Brasil, da teologia sistemática até as línguas originais da Bíblia, como grego e hebraico. Adquira hoje mesmo o seu curso com 3 livros e 48 matérias em 12 vezes sem juros no boleto bancário. Mas atenção, restam poucas vagas. Teológica Vida. Fone WhatsApp 11 93355 6677. Instagram da Vida? @Eu tô na vida. #tô seguindo. O coronavírus obrigou as pessoas a se distanciarem, mas não podemos abandonar pacientes extremamente vulneráveis a vírus. As crianças e jovens com câncer do Hospital GAC. O hospital está trabalhando com força redobrada, equipamentos de proteção e produtos para higienização mais caros e com menos dinheiro de doações. Agora, mais do que nunca, sua ajuda não pode parar. Doe agora mesmo. O melhor remédio contra o câncer é sua generosidade. GAC, Vale do Paraíba. Muito mais vida, muito mais bíblica. Mês de abril começou, né, Cláudio? Desafios continuam? É isso aí, desafios continuam pelo menos até o arrebatamento. Se for pré, é menos tempo. Se for pós, é mais tempo. Então, independente se é pré ou se é pós, mas enquanto nós estivermos aqui, nos ajude a manter a programação no ar, fazendo o seu Pix através do biblicavida.com.br, ok? Não esqueça, faça o seu compromisso. Essa semana é uma semana fundamental para nós. É a semana que todos nós temos aí os nossos recebimentos. Então, não deixe para depois. Se você puder, já pense, já ore a Deus. Senhor, qual é o teu propósito em mim? Quanto que eu devo contribuir este mês com a Bíblica Vida, com a Rádio Vida? E já faça esse compromisso e já faça a sua oferta, ok? Não faça assim, ó, eu vou receber, vou pagar tudo que eu tenho que pagar e depois, se sobrar, eu ajudo. Aí você acaba nunca ajudando. Então, se você puder, separe. Ainda que seja uma ponta. Mês passado, Deus fez um milagre. Nós não temos dúvida disso. E tiveram pessoas que doaram, sabe quanto? Talvez você não tenha ouvido, temos ouvinte novo. 18 centavos. Tiveram pessoas que mandaram um Pix de 18 centavos. Esta pessoa, com certeza, não mandou para aparecer. Ela mandou porque realmente era o que ela tinha. Era o que eu consigo ajudar. 18 centavos. Mas os 18 centavos dela foi fundamental para nós chegarmos no fim do mês. Então, queridos, eu entendo que o mês de março foi uma demonstração de Deus que é para nós continuarmos. Então, nós vamos seguir em frente. Mas no mês de abril, o desafio ele é ainda maior. E eu creio que Deus vai te usar para que nós possamos continuar no ar, ok? doe@biblicavida.com.br. doe@biblicavida.com.br. 96.5. Debate da Vida. E o Debate da Vida está de volta e eu quero saber, Cláudio, a pesquisa, como é que tá? Vamos lá, está aumentando de 48% no primeiro bloco, subiu agora para 54% aqueles que acreditam que sim. Então, ou seja, inverteu em termos de maioria, 54 a 46. E no Instagram, 65 a 38.
e 5. Ok? Então esse é o resultado aí da nossa enquete. Por enquanto você pode participar, Instagram e Facebook, entrar e participar da nossa enquete. Nós temos aqui a participação do Ricardo Miranda, de São Paulo. Não creio em arrebatamento secreto. Doutrina essa que surgiu de uma visão de Margaret MacDonald. Creio no que está escrito nas Escrituras, e ele cita o texto de Mateus 24, versículos 30 e 31. Lídia Rosa de Lima, o arrebatamento em si pode-se dizer que é secreto, pois só Deus que sabe o dia, mas os sinais que revelam o arrebatamento é visível a toda a terra. Este é o tema muito propício para os tempos que estamos vivendo. Muito obrigado, querida. Marcelo Alves Francisco, uma pergunta. Em que fase bíblica estamos? Já estamos na fase do toque de trombetas? E temos o Luciano Malaquias, também faz uma pergunta. Para os pós-tribulacionistas, dentro da doutrina da iminência, onde se encaixa as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo? Bom, volto com os nossos convidados e já devolvo o microfone para o pastor Jonatas, que vai responder as perguntas do PH. Pastor Jonatas, vamos lá. As perguntas do PH, né? Até me repete a pergunta. Não, é só uma pergunta que eu fiz. A pergunta é a seguinte. Segundo a linha pré-tribulacionista, na grande tribulação vai haver salvação, mas o Espírito Santo é tirado, a igreja foi tirada consequentemente porque Jesus veio buscar a igreja. O Espírito Santo é o agente da salvação, ele que trabalha no homem para... Ele quem convence do pecado, do juízo da morte. Então ele trabalha nessas 3 etapas, né? E... Como vai ser a salvação sem a igreja, sem o Espírito Santo? Como que funciona? Sem os pastores? Perfeito. Não, a pergunta é excelente, esclarecedora, inclusive, porque muitas pessoas não entendem esse ponto de vista. Eu vou explicar. Primeiro, quando fala-se que até que no meio ser tirado, é a atuação que o Espírito Santo está exercendo através da igreja na terra. Lembra que Jesus disse que a igreja é luz do mundo e ela é sal da terra. E isso é prático. Eu vou dizer porque é prático. Nós vemos aí, até mesmo no Congresso Nacional, em muitas situações a igreja resiste o mal. Se não estivesse a igreja na terra, se os princípios e a ética cristã não estivessem na terra, como estaria a terra hoje? Eu acredito que Deus já havia destruído novamente, porque o ser humano ia perder totalmente a sua noção de equilíbrio, ia para a destruição total. Então, quando se fala isso, está dizendo ali que quem resiste o anticristo é o Espírito Santo através da igreja na terra. Por isso que nós entendemos que quando a igreja for retirada, o Espírito de Deus vai retirar a igreja. Então o anticristo vai ter total liberdade. Vai ser o momento dele que Deus vai permitir até que se complete a taça da ira de Deus. E Deus vai, com certeza, trazer a ira sobre a terra. Então, no seu entendimento, o Espírito Santo continua atuando. Claro, ele continua atuando naturalmente, como sempre atuou, de Gênesis, e vai continuar atuando até Apocalipse, mas de forma diferenciada. E o Espírito Santo não atuava no Velho Testamento? Ele atuava. Ele não atuou na vida de vários homens de Deus? Atuou. Mas hoje ele atua de forma diferenciada. Ele foi enviado. Jesus falou: não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Consolador. Então o Espírito de Deus está atuando através da igreja hoje. Agora a questão do evangelismo vai ocorrer naturalmente, porque até esse é o meu argumento, um dos argumentos. Para que Deus iria enviar 2 testemunhas? Para que Deus iria selar os 144 mil de Israel, se já está a igreja ainda na terra aqui pregando o evangelho? Para que as 2 testemunhas vão pregar, a não ser que o pastor PH não acredite que as 2 testemunhas são literais? Aí eu entendo a visão dele também. Mas se ele entender que as 2 testemunhas são literais, se ele entender que os 144 mil serão selados literalmente, não faria sentido algum se a igreja ainda continua na terra pregando o evangelho. Então o objetivo naquele momento vai ser selar os 144 mil e enviar as 2 testemunhas para que elas exerçam esse papel tão importante de continuar divertindo, pregando o evangelho. E com certeza muitas pessoas que verão que a igreja foi arrebatada, muitas pessoas verão isso, elas com certeza irão se arrepender, irão perceber que a oportunidade não está perdida, elas podem ainda buscar a Deus. Tanto que Apocalipse 13 vai ter ainda a oportunidade das pessoas rejeitarem a marca da besta, que o anticristo vai impor a todas as pessoas. Isso nós já estamos vendo atos preparatórios para isso. Tudo isso já está sendo encaminhado. E é nesse sentido que
eu acredito que o Espírito Santo vai continuar atuando normalmente, mas não como atua através da igreja nesse momento. Maravilha, vamos fazer o seguinte então, diferente dos outros debates, queridos, esse assunto é um assunto muito, mas muito complexo. Então eu vou dar aos nossos convidados 3 minutos para eles fazerem a sua conclusão final. Porque eles vão ter tempo de fazer um fechamento e de uma forma não de debate, mas de uma forma de explanação, resumir a sua linha, o seu posicionamento, para que você avalie e você chegue à sua conclusão, ok? Posso começar contigo, PH? 3 minutos então para a sua conclusão final. Irmãos, Deus abençoe todos os irmãos, né, todos os ouvintes de todas as plataformas, Instagram, Facebook, YouTube, todos os amigos, Matheus Rangel, Moura, Deus abençoe, Lindel, todos os irmãos, né, um abraço para Renata Renascida, todo o pessoal que tem trabalhado forte aí no Evangelho, que Deus continue abençoando vocês. Bom, o meu posicionamento, eu acredito que tenha ficado claro, é uma posição bíblica baseada nas palavras de Jesus, de Mateus capítulo 24, que a Bíblia não ensina um arrebatamento secreto. Não existe essa doutrina no Primeiro Testamento, no Segundo Testamento, relacionado à vinda de Jesus, numa ideia. Na verdade, essa palavra secreta, ela nem deve ser muito utilizada no cristianismo, porque é mais típicos de seitas, né? Daquelas seitas que vocês conhecem, que mais os homens podem participar, embora hoje as mulheres também tenham participado. Então, tudo que fala dessa ideia de ocultismo, de oculto, que não é aberto, que não é claro, precisa tomar cuidado. E o irmão que falou pela internet que mas Jesus tinha o seu momento secreto. Não era momento secreto, não. Jesus ia para o monte, e no momento que Jesus ia para o monte, ele chamava sempre Pedro, Tiago e João. Só que tinha um momento da intimidade. Ser íntimo é diferente de ser secreto, né? E aí quem é adulto sabe muito bem disso. Bom, então a Bíblia deixa claro aí que ele vem e todo olho verá. Quero deixar claro também que eu acredito piamente no arrebatamento da igreja e nos eventos que acontece depois do arrebatamento da igreja, como as bodas do Cordeiro, né, a coroação, a glorificação do corpo, tudo isso a gente acredita. Acredito num reino milenar literal, acredito que nós vamos morar no céu com Jesus e que aquela forma bonita que o Apocalipse fala de ruas de ouro e tudo isso é bem nítido e é bem claro para mim. E a doutrina do arrebatamento é uma doutrina muito bíblica, ela é uma doutrina da fé cristã, não é? E a igreja precisa continuar pregando sobre arrebatamento, se possível de forma bíblica e não ideológica, para que as pessoas consigam entender e não perder o foco do evangelho. Quero agradecer você, e se você quiser me achar no Facebook, põe para seguir, porque já tem 5 mil lá, tem mais 5 mil para aceitar, mas aí abre uma página, comunidade lá, pr.paulohenrique, pr.paulohenrique no YouTube, pr.paulohenrique.oliveira no Instagram, no YouTube, pr.paulohenrique. Inclusive, a dica cultural, pode ser agora? Pode. Tem que otimizar aqui, né? Vamos lá. A dica cultural é o seguinte, um livro do doutor e pastor reverendo Hernandes Dias Lopes, A Segunda Vinda de Jesus, da capa branca, procura aí, eu acredito que você vai gostar bastante. E eu tenho uma exegese no meu canal de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, quem é que toca a trombeta, que trombeta é essa e como que funciona. Ali eu falo sobre os eventos. Então, me acha lá no meu canal, pr.paulohenrique, ou você digita exegese de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. E o livro do reverendo. Muito obrigado, eu amo estar aqui nesse programa, amo estar aqui, acompanho na tarde as psicólogas trabalhando as questões, diariamente que eu posso, tenho um tempinho de estar ligadinho aqui na vida, porque a vida é tudo de bom. Maravilha, PH. Obrigado pela sua presença, pela sua participação, sempre colaborando com os nossos debates. Pastor Jonatas, 3 minutos para o senhor fazer as suas considerações finais também. Ok, pastor Cláudio. Nós vemos claramente aqui que o posicionamento do pós-tribulacionismo tem a dificuldade clara no final de deixar claro como que vai ser as bodas do Cordeiro, como vai ser o bema. Não existe espaço para isso, porque Cristo naquele momento ele vem claramente para estabelecer o seu reino milenial. Ele vem para a batalha do Armagedon, então é muita coisa junto, não tem como conciliar isso.
E nós temos que ser honestos e admitir que a palavra de Deus é clara, de Apocalipse 6 a 19, as multidões que estão no céu. Então, a não ser que eu fale, a multidão lá são os anjos, a multidão, eu posso inventar qualquer coisa, mas se eu admitir que ali são os santos, que já foram arrebatados, nós vamos encaixar perfeitamente que a igreja é arrebatada nos ares, conforme diz lá em Tessalonicenses, e ela vai estar com o Senhor e ela retorna com Cristo em Apocalipse 19 em diante para reinar na terra. Então essa é a minha posição, eu agradeço a oportunidade e eu entendo que o mais importante hoje é que nós temos que pregar o Evangelho de Cristo e que Cristo vem arrebatar a igreja. Agora, se ele vem antes, é o que eu acredito, e outros irmãos acreditam que vem depois, mas o importante é que ele vem. E nós devemos glorificar o Senhor e dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Eu agradeço, pastor Cláudio, por dar mais uma oportunidade. Meu underline lá do Instagram é pastor PR Jonatas Rodrigues, underline 7. Bem, e eu estou ali também na igreja sede das Igrejas Maravilha de Jesus, na Rua do Carmo, 71, ao lado do Poupa Tempo, na Sé. Deus abençoe. Maravilha, eu vi que o senhor está com um livro aí, então já aproveita e dá a dica cultural também. Quero indicar o Manual de Escatologia do Arte Pentecoste, que é o clássico, né? Mostra ele na tela, pastor. Aproveita que está na mão aí, ó. É um livro muito bom, explica todas as posições, explica cada detalhe das visões, que são teorias, tá bem? Deus abençoe a todos. Maravilha. Obrigado então pela participação dos nossos convidados, obrigado pela participação dos nossos ouvintes. Nós não conseguimos ler todas as opiniões aqui, opiniões hoje bastante volumosas, né? O pessoal escreveu bastante aqui, me perdoe de não ter conseguido ler todos, mas vamos lá, vamos às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Bom, pessoal, vamos lá. Olha, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o resultado da nossa pesquisa. Já temos a nossa né? Agora não é mais nem prévia, né? Agora seria final. Ainda não. Então já a gente coloca aqui o resultado final. É a nossa Word Cloud, que são as palavras mais citadas pelos nossos ouvintes. O tema de hoje é um tema realmente bastante instigante e ao mesmo tempo bastante controverso. Ou seja, existem linhas, existem teorias que vão defender cada um dos posicionamentos. Desde no que diz respeito à tribulação propriamente dita, no que diz respeito ao arrebatamento pré, meso ou pós-tribulacionista, inclusive com relação ao milênio, né? Ou seja, acreditar ou crer no governo milenar de Cristo ou ser amilenista. Então nós temos aí várias posições e várias correntes que são defendidas dentro do campo acadêmico, do campo do estudo e assim por diante. Dentro dessa questão, o mais importante de tudo, e eu vou dizer obviamente aquilo que eu penso, aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito, mas o mais importante de tudo, o pastor Jonatas, ele fez o comentário de que certamente o arrebatamento acontecerá e que nós temos que entender que Jesus virá. E eu concordo com este posicionamento e eu só faria um acréscimo aí, que mais importante do que saber que Jesus virá é estar preparado para a vinda de Jesus. Porque se nós soubermos que ele virá, mas nós não estivermos prontos, nós não estivermos preparados, seja pré, seja meso, seja pós, aí é que é o grande problema. Então nós, enquanto cristãos, as discussões teológicas, as discussões acadêmicas, elas são importantes. Isso vai nos trazendo a convicção cada vez mais daquilo que nós servimos, daquilo que nós cremos. Isso nos ajuda na nossa caminhada cristã, mas o ponto-chave é entendermos que Jesus virá, ponto. Isso todas as linhas entendem que Jesus virá, que haverá o arrebatamento, e o mais importante é que nós estejamos preparados para quando houver o arrebatamento, nós estarmos na lista dos salvos, né? Ou seja, nós subirmos com Cristo. Claro que até nisso vai haver aí algumas divergências, que são aqueles que entendem que uma vez salvo, salvo para sempre. Então, ou seja, quem já está determinado, quem vai para o céu, quem não vai, não vai, ou vai para o inferno, foi condenado ao inferno pelo próprio Deus. Então, vão haver teorias com relação a isso. Mas a informação principal que eu quero que você guarde, daria no final, mas eu quero dar ela já no início, é de que esteja preparado, esteja pronto para a vinda de Jesus. Dentro das duas linhas, na realidade, o que eu percebo que há esta diferença é exatamente no momento que as coisas acontecem. Porque todos acreditam que haverá o arrebatamento, todos acreditam que haverá o arrebatamento nos ares,
todos acreditam que teremos as bodas do Cordeiro, que terá o grande julgamento, o problema é quando isto acontece. E aí é que começam as discussões de quando isto acontece. Eu não sei até se por desejo, eu já disse isso aqui num outro debate, por desejo eu sou pré-tribulacionista. Eu creio que há base bíblica para enxergar que Jesus volta antes da tribulação. Então, repito, eu não sei se é por desejo, porque eu não gostaria de passar pela tribulação. Se Deus já determinou e vai ser no pós, eu passarei a minha vida orando, dizendo, Senhor, muda o plano aí, vem no pré. Porque, meu amigo, viver a grande tribulação vai ser um negócio de maluco. É o depósito da ira de Deus sobre o povo, sobre o mundo. Então, eu não gostaria de estar aqui. Então, talvez por eu já não querer estar aqui, eu tenho uma tendência a olhar para o texto bíblico e enxergar com a minha lente. E isso é o que é absolutamente normal, nós vamos entender isso. Todos que fazem uma análise bíblica fazem a partir de um pré-conceito. Não tem como fazer diferente. Você pega, por exemplo, os presbiterianos, que é uma igreja histórica e que tem uma visão calvinista. Então, uma criança que nasce dentro dessa igreja e vai crescendo ouvindo aquilo que se falou ali, é natural que as suas análises elas passam por este óculos, por esta ótica dos calvinistas e vão fazer a sua análise com base nisto. Então, eu que nasci, vim de uma origem pentecostal, embora hoje eu tenha um certo receio de dizer que sou pentecostal, porque infelizmente tem muita gente fazendo bobagem por aí, né? Ou seja, estão estragando o pentecostalismo, infelizmente, mas eu diria que, como surgiu aí esse termo, pentecostal clássico, né? O pessoal já criou um termo que é para diferenciar dos neopentecostais. Então eu vim de uma origem, de uma origem pentecostal clássica, então eu tendo a acreditar que é pré-tribulacionista. Jesus volta antes da tribulação e grande tribulação. Uma vez que eu acredito que Jesus volta antes da tribulação, eu acredito nesta lógica destas duas etapas. Não que Jesus volta, como que eu explicaria isso de uma forma fácil de você entender? Jesus volta nos ares e arrebata a igreja. Este momento ainda não é o momento que todos verão. Então vão chamar de arrebatamento secreto, desse encontro secreto, e aí alguns vão criticar, dizer, não, mas nada é secreto, nada é oculto. E eu concordo com isso, nada é secreto, nada é oculto. Mas os salvos encontrarão com Jesus nos ares. Eu acredito em uma bodas do Cordeiro. Eu acho que aí é que o pastor Jonatas colocou a dificuldade de conciliar que tudo isso aconteça num mesmo momento. O que seria as bodas do Cordeiro? Seria aquele momento de estarmos com Cristo, vou fazer uma analogia aqui, tomar aquele cafezão com Cristo. Eu prefiro tomar um café de 7 anos do que um café de 15 minutos e já voltar para a terra, né? Então eu acredito que é assim, tá? Vou fazer a minha cronologia aqui para ficar claro para vocês o meu entendimento. Antes da tribulação, a igreja é levada. E por que eu acredito que a igreja será levada antes da tribulação? Porque se o dia do Senhor ele vem como um ladrão e ninguém saberá, ninguém entenderá, se tudo que nós estamos discutindo aqui já está claro, e a gente falar em 7 anos, embora o PH fez uma consideração de 7 tempos, 7 eras, então aí já me complicaria um pouco, porque se for 7 anos, ainda que não sejam 7 anos literais, de 365 dias vezes 7, com um ano bissexto no meio, mas a gente já vai saber mais ou menos. Então, quer dizer, eu já automaticamente me prepararia. Peraí, já implementou o anticristo? Já sabemos então que há um acordo de paz com Israel? Então, se tem paz com Israel, se o anticristo está aí, 3 anos e meio de paz econômica, tudo funcionando. Aí daqui a pouco começa perseguição, religião única. Peraí, eu já sei. Então, se deu os 3 anos e meio, eu já saberia o seguinte, meu amigo, daqui 3 anos e meio, Jesus volta para buscar a igreja. Eu contaria no relógio. Então, a gente faria esse tempo cronológico, ficaria fácil de nós calcularmos. Se será como um ladrão, então eu acredito que me parece fazer mais sentido que Jesus ele volta, arrebata a igreja antes da tribulação. O mundo passará pelo período de tribulação e grande tribulação, e agora sim é que se consolida a segunda vinda efetiva de Cristo. Jesus volta agora com a igreja, que já passou esses 7 anos nas bodas do Cordeiro, volta com a igreja, e a partir de Jerusalém começa o governo milenar de Cristo, e aí um governo que aí sim será uma efetiva paz, porque o próprio Cristo governa. E depois de 1000 anos, aí vai ser a batalha final, onde Satanás será literalmente destruído, e nós vamos viver a eternidade com Cristo. Mas até isso, há divergências. Tem pessoas que entendem que o Armagedon acontecerá agora, antes do milênio, e outros acreditam que vai ser depois. Queridos, qual vai ser?
efetivamente, nós não sabemos. Nós vamos saber quando chegar lá no céu. Então aí eu sou obrigado a concordar com o posicionamento do pastor Jonatas, no sentido de que nós temos que ter juízo e temos que respeitar todas as visões. Porque quando falamos de Bíblia, vão haver divergências. Falou de Apocalipse, aí, meu amigo, só o sangue do Cordeiro. Porque as divergências, elas são absurdas, elas são muito grandes e nós temos que ter a humildade de olhar, enxergar a visão do outro e dizer com muita humildade assim, irmão, isso é o que eu entendo perante a Bíblia. Isso é o que eu entendo perante a palavra de Deus. Agora, se realmente é isso que vai acontecer, sinceramente, eu tenho que ter a humildade de dizer assim, olha, eu não sei. O que eu sei é, quando Jesus voltar, seja no pré, seja no meso, seja no pós, que você esteja pronto para juntos nós herdarmos uma terra que mana leite e mel. Ok? A pesquisa final, então, ficou 53-47 no Facebook, 65-35 no Instagram. Portanto, a maioria da nossa audiência acredita que sim, haverá o arrebatamento secreto, ou melhor, que o arrebatamento secreto, ele é bíblico. Ok? A nossa Word Cloud de hoje, que são as palavras mais citadas pelos nossos ouvintes. A primeira palavra mais citada, se o meu computador aqui me ajudar e a internet me ajudar, ela aparecerá. Até então não apareceu. Não veio para mim aqui na nossa pauta. Na tela tá? Então na tela daqui a pouco tá chegando aqui. Eu já vou agradecendo ao meu amigo PH. Muito obrigado pela sua presença aqui. Me perdoe se eu falei alguma heresia. Eu estou aqui para aprender. Estou aqui apenas dando a minha opinião. PH, que Deus te abençoe. O senhor também, muito obrigado, pastor Jonatas. Muito obrigado a todos os departamentos, as meninas sempre fantásticas. Que Deus continue abençoando. Amém. Pastor Jonatas, mais uma vez, gratidão. E se eu falei alguma heresia, também me perdoe. Amém. Obrigado. Obrigado pela oportunidade, pastor Cláudio. Pastor PH, um prazer. Grande representante aí da pós-abracionismo. Uma honra, né? A gente encontra pessoas que têm esse esmero. Nós sabemos que o objetivo nosso é sempre glorificar Cristo, né? Isso é o mais importante. E o que nos une é Ele. Deus abençoe a todos. Maravilha. Eu acho que eu lasquei a Flavinha e no final da história ela que me lascou. Porque aí eu fui para vocês, ela tirou o Word Cloud e agora eu não enxergo o Word Cloud. Hã? Voltou aqui? Ah, eu volto aqui. Então vamos ver aqui se o negócio é chique. Eu voltei, vou apertar pause. Maravilha, a palavra mais citada, óbvio, arrebatamento foi a mais citada. A segunda mais citada, piscar de olhos. E a terceira mais citada, Jesus. Jesus, nos ajude que nós possamos ir contigo, seja com a do McDonald's, seja com o Bob's, seja Fala Deus. Amém? Fala Deus. Deus abençoe vocês e até o próximo debate. Você ouviu o Debate da Vida.